Eleições 2020. A partir de agora, a TV Guarapari passa a apresentar Debate com os candidatos a prefeito. Peço perdão que o meu microfone estava desligado. Boa noite a todos. Começa agora o debate eleitoral da TV Guarapari com os candidatos a prefeito. Nós estamos ao vivo aqui do Guará Centro de Eventos e para estar aqui hoje nós tomamos todos os cuidados com a saúde dos candidatos e adotamos um rígido protocolo sanitário. Pois é, nós aproveitamos para agradecer a Justiça Eleitoral na pessoa do juiz eleitoral doutor Edmilson Souza Santos e também da promotora de Justiça Eleitoral, a doutora Valéria Barros Duarte de Moraes e também aos nossos patrocinadores Óticas Praiana, Reveste Casa e Construção, Multifarmácia e Manipulação, Guarasolda Tinta, CDL Guarapari, Prisma Serviços e Condomínios e também aos nossos apoiadores Guará Centro de Eventos, Supernet e Magazine Grande Rio. Vamos então à apresentação dos candidatos que estão aqui conosco hoje no debate por ordem alfabética. Bárbara Hora, do PT, Carlos Von, do Avante, pela coligação Muda Guarapari, Cláudio Paiva, do PRTB, Coronel Ferrari, do PSD, coligação Coragem para Mudar, Gente Cuidando de Gente. Edson Magalhães, do PSDB, pela coligação Guarapari Crescer Ainda Mais. Fernanda Mazelli, do Republicanos, pela coligação Guarapari de Mãos Limpas. Jetson Merizio, do PSB, pela coligação Compromisso com Guarapari. Maria Helena Neto, do PP, pela coligação Com Coragem e Trabalho para Mudar Guarapari. E Osiel de Souza, do PSC. O candidato Fredson Fagundes, do PL, informou nesta quinta-feira que não participaria do debate. Quero agradecer a presença de todos aqui e vamos às regras do debate. Olha, teremos 3 blocos o debate, né? Terá 3 blocos e cada candidato vai ter direito a uma pergunta por bloco, podendo escolher o candidato que vai responder. Depois não pode repetir o candidato escolhido para responder, ou seja, tem que escolher um candidato diferente em cada bloco. Cada candidato poderá responder a, no máximo, 5 perguntas. Além disso, também por bloco. Peço que todos tenham atenção ao tempo. A pergunta terá 30 segundos, a resposta 1 minuto, a resposta terá 1 minuto e meio. A réplica terá 1 minuto e a tréplica também 1 minuto. Está aqui presente conosco também o mestre em Direito Público, advogado doutor Felipe Venturim, que foi indicado pela OAB Guarapari para nos auxiliar em caso de pedido de direito de resposta. Vamos então aos sorteios para a gente conhecer quem será o primeiro candidato a realizar a pergunta. Todos os nomes estão aqui e serão sorteados. O primeiro candidato a fazer a pergunta nesse bloco é Cláudio Paiva, do PRTB. Pode se dirigir ao púlpito. O que o senhor se sente mais à vontade. Candidato, pode escolher o candidato que responderá a sua pergunta. Lembrando que você tem 30 segundos para a pergunta. Boa noite, senhor Edson. Boa noite. Queria saber do senhor, nós estamos passando por uma crise muito grande, vamos passar uma crise maior ainda de emprego. Queria saber do senhor... Eu peço, o seu microfone só está desligado? Alô? Nós vamos começar de novo? Vamos zerar o tempo? Muito Desculpa, bem. tá okay? Zeramos o tempo, pode fazer sua pergunta. 30 segundos. O do senhor está ligado? Sim. Tá, ok. Ei, ok. Boa noite, senhor Edson. Boa noite. Eu queria saber do senhor o seguinte, nós estamos aí dentro de uma bolha dessa pandemia. E o ano que vem isso vai explodir. O senhor, caso seja reeleito, qual seria a sua visão sobre as startups e a criação das Smart City, as Smart City aqui em Guarapari? Olha, primeiro dizer ao povo de Guarapari, que o município, a administração municipal teve todo o cuidado durante esse período de pandemia. Nós abrimos a cidade gradativamente, dentro dos protocolos sanitários e administrativos. Eu tive a felicidade de anunciar
que o município de Guarapari não faria nenhuma intervenção radicalizando não os eventos que acontecem, evidentemente, que é o Ano Novo e o Carnaval. Nós estamos com uma queda muito grande no número de pessoas notificadas. Nós tivemos o pico no mês de julho, nós chegamos a ter 324 pessoas notificadas e hoje nós temos cerca de 50 pessoas notificadas. 92% das pessoas foram curadas e nós tivemos 3% de pessoas que tiveram seus óbitos. Então, por conta disso, nós estamos acreditando que uma vacina vai chegar, que o nosso município ele vai passar por esse momento, nós vamos atravessar isso de uma forma muito técnica, de acordo com os protocolos, e acreditamos que tudo que nós estávamos vivendo antes de março deste ano, nós estaremos, então, no município de Guarapari, com todos os eventos, com todas as atividades comerciais, todas elas de forma assim, muito gradativa, responsável, para que o povo, então, possa ter renda e emprego. Atenção ao tempo, Edson, temos direito a... Senhor prefeito, o senhor não me respondeu o que eu te perguntei. Quero saber do senhor qual é a sua visão. A minha visão política é que nós vamos fazer um centro de uma criação das startups. São empresas voltadas para a tecnologia e transformar Guarapari numa cidade modelo em termos de inteligência, uma cidade inteligente, como está acontecendo lá em Recife. A criação de uma cidade inteligente, hospital inteligente, polícia inteligente, tá certo? Uma prefeitura inteligente, para que a gente possa ganhar tempo, para que a gente possa recuperar esse processo que nós estamos passando aí. Então, quero dizer ao senhor, vou responder a pergunta do senhor. Não, eu não terminei ainda. Então, eu queria saber do senhor o seguinte, qual é a sua visão em termos de criação de tecnologia para o nosso município, que está tão carente de empregos? Então, eu quero dizer ao candidato, e nós já dispomos dessas tecnologias. O município de Guarapari, em 2016, ele teve uma receita de 276 milhões de reais. O município arrecadou, o ano passado, cerca de 358 milhões de reais. Este ano nós estaremos em plena pandemia, greve da polícia, a crise econômica do país, nós vamos arrecadar 370 milhões, graças às nossas tecnologias aplicadas. Nossos serviços fazendários hoje são todos através de online. Então, nós estamos com as tecnologias, sim, todas elas avançadas, IPTU, Alvará, ISS, capacitação de funcionários, ou seja, nós estamos num modelo novo, e isso aí, sem dúvida nenhuma, proporcionou ao município de Guarapari uma arrecadação enorme. Acima de tudo, sem dúvida nenhuma, o controle dos gastos públicos é o sucesso da minha administração para que Guarapari pudesse estar no estágio que está hoje. Obrigada aos candidatos. Vamos, então, ao sorteio do próximo candidato que vai fazer a pergunta. Edson Magalhães, pergunta agora. Edson, pode escolher o candidato para quem você vai perguntar. Tem 30 segundos para a pergunta. Primeiro Vou perguntar ao candidato Carlos Von. Carlos Von, por favor. Primeiramente, parabenizar todos os professores pelo dia de hoje, em especial todos os profissionais da Rede Municipal de Educação. Candidato Carlos Von, o senhor, como deputado durante esses 2 anos, o senhor não se manifestou a favor do Hospital Cidade de Saúde. Nada foi feito. Por que esse desinteresse pelo Hospital de Guarapari? Boa noite, Guarapari. Boa noite a todos os candidatos aqui presentes. Eu quero afirmar que isso aí se trata de uma mentira, né? Inclusive, na elaboração do orçamento do Estado, eu tentei incluir o valor de 20 milhões de reais para poder manter o hospital depois do hospital pronto, né? Então, isso que o senhor prefeito Edson Magalhães está falando é uma mentira. O fato é que, quando o governador esteve na Assembleia, e eu tive a oportunidade de perguntá-lo a respeito do hospital, se teria alguma conversa entre a Prefeitura e o Governo do Estado para manter o hospital,
A resposta do governador foi que não, né, que a prefeitura não dialogou com o governo estadual, e a gente sabe que é humanamente impossível manter um hospital daquele porte sem o apoio do governo federal, estadual e do próprio municipal. E é isso que nós vamos fazer, nós vamos inaugurar, entregar o hospital, coisa que o senhor prefeito há 12 anos vem prometendo e não conseguiu fazer. Esse é o compromisso que eu tenho com a cidade de Guarapari. Eu sou neto de um médico humanitário, né, Dr. Carlito von Schilgen, que foi, sem dúvida, a pessoa que mais lutou pela saúde pública aqui no nosso Espírito Santo. Eu tenho na minha vista o Dr. Rogério, que é a maior referência da saúde pública aqui no nosso município. Eu tenho certeza que, com muito trabalho, nós vamos conseguir inaugurar o hospital aqui em Guarapari. O candidato não tem informação, só deveria estudar mais. Primeiro, que o protocolo de gestão foi aprovado pelo próprio governo que está aí, o governador Casagrande. Primeiro, que não tem 10 anos. Esse hospital foi desapropriado em 2010, ele começou ano passado, em março, e vai ser concluído, se Deus quiser, com a minha reeleição, agora em março do ano que vem. Olhe, candidato, o Hospital Cidade de Saúde fazia parte do meu plano de governo lá em 2016. O senhor sequer não citou o hospital de Guarapari. E outra, Guarapari está perdendo muito com o senhor, porque o senhor não tem habilidade para poder fazer gestão e muito menos conversar com o governo. Quando eu estava deputado, eu trouxe o canal para Guarapari, eu implantei aqui segundo elevatório com o governador Paulo Artung, e os esgotamento sanitário lá e na região norte, região sul, aliás. Lá hoje está sendo feita aquela estação de tratamento lá em Condado. Então, só mostra que o senhor não tem. E outro, senhor vem falar com o Hospital de Guarapari, do vice-senhor. O vice-senhor tinha todo interesse de não acontecer o hospital. Tem vários processos contra ele, contra o hospital. Por favor, candidato. Olha, eu quero dizer para a população de Guarapari que quanto mais mentiras falarem da gente, mais verdades nós falaremos dele. Então, o senhor prefeito Edson Magalhães, ele trabalha sempre com a mentira, ele vem afirmando de forma constante que eu sou contra o hospital. Agora, não queira ele me culpar pela falta de habilidade dele ou competência dele em inaugurar o hospital aqui na nossa cidade. O fato é que, desde 2008, tem uma matéria jornalística, ele tirou uma foto com uma maquete do hospital prometendo o hospital. Prometeu em 2012 novamente, que entregaria o hospital em 2012 e não entregou. Depois, o seu sucessor, ele pediu para a população votar no Orly Gomes, não entregou o hospital aqui na cidade. 2016 prometeu de novo e não está entregando de novo agora em 2020. Então, quem está faltando com a verdade é o senhor Edson Magalhães, que mente quando ele disse que trouxe o canal para Guarapari, que é uma obra muito anterior ao mandato dele. Obrigada, candidatos. Vamos conhecer, então, quem vai fazer a próxima pergunta. O próximo a perguntar é Gedson Merizio, do PSB. Muito bem. Quem você escolhe para perguntar, Gedson? Aproveitar e também parabenizar todos os professores do nosso município de Guarapari. Eu queria perguntar ao candidato Carlos Von. Candidato, nós sabemos que Guarapari tem atravessado grandes dificuldades, sobretudo na geração de emprego e na geração de renda. Nós temos perdido oportunidade, perdemos oportunidade ao longo do tempo. E, ao longo de todo esse tempo de falta das oportunidades geradas, nós construímos aqui a maior concentração de pobreza do Estado do Espírito Santo. E nós temos 32 mil pessoas, por exemplo, que vivem na linha de pobreza no município de Guarapari. Significa que hoje não tem o que jantar. É isso, estar na linha de pobreza. Queria perguntar ao senhor candidato o que o senhor fez como deputado para que essa realidade pudesse mudar. Olha, o que nós precisamos fazer, primeiramente, é proteger os trabalhadores do nosso município, né? O trabalhador ambulante, o feirante, o artesão, o pequeno comerciante do nosso município, que trabalha o ano inteiro numa grande dificuldade, que é trabalhar na cidade de Guarapari. E quando chega o período de verão, o momento que os nossos trabalhadores têm para ter um lucro maior, a cidade é invadida por trabalhadores de outros municípios. Então, o que nós vamos fazer, primeiramente, é proteger os trabalhadores do nosso município. Não pode o trabalhador aqui da nossa cidade pagar uma taxa alta e a prefeitura sequer fazer a fiscalização de trabalhadores de outros municípios. Não pode o feirante do nosso município não ter
local para poder vender o seu produto, sendo que tem feirantes de outros municípios no nosso município aqui, trabalhando aqui. Da mesma forma, o artesanato, né, que em pleno verão é colocado uma feira na frente deles, praticamente humilhando os artesãos do nosso município. E os pescadores, encostam um barco de pescadores de outro município, vende o pescado e vão embora. Então, a primeira ação que nós vamos fazer é, de fato, proteger os trabalhadores de Guarapari. E depois nós vamos atrair grandes empresas para o nosso município, assim como foi feito com a Autoglass, a DNA Brasil. Agora, com a duplicação da BR-101, Guarapari se tornou uma cidade muito propícia para a instalação desse tipo de empresa. Acho de grande importância dizer, candidato, assim, todas essas questões que foram construídas é uma questão muito mais social do que, de fato, geração de emprego, de renda no município de Guarapari, que é o que nós precisamos. Nós estamos vivenciando uma cidade que tem a maior concentração de pobreza de todo o Estado do Espírito Santo, e dentro do nosso plano de governo nós definimos 3 eixos importantes para que, de fato, nós possamos ser atrativos do mercado. Nós perdemos competitividade. Enquanto eu estava subsecretário de Estado, nós percebemos que nós precisamos de evoluir na nossa construção de turismo enquanto fonte econômica do nosso município, atraindo riqueza e trazendo emprego para o nosso povo. Verão nós tínhamos de 90 dias, passou agora a ser apenas 3 dias, que é um cenário do mercado aí de todo o litoral do Estado, que nós estamos aí sofrendo com o norte e com o sul do país e perdendo competitividade aqui no município de Guarapari. E um outro eixo importante que nós vamos estar trabalhando é de nós podermos, de fato, atrair negócios, gerarmos oportunidade, criarmos a incubadora para nós termos, de fato, empresas de tecnologia e construirmos um ambiente favorável para gerarmos emprego para a nossa população. Bom, Guarapari, eu falei aqui sobre a atração de grandes empresas para o nosso município, nós vamos fazer isso, já estamos fazendo isso, buscando empresários para instalar as empresas aqui no nosso município. Falei da proteção dos nossos trabalhadores, nós vamos proteger os nossos trabalhadores e, principalmente, fortalecer as nossas vocações econômicas. Nós temos aqui a agricultura familiar totalmente abandonada no nosso município, e nós vamos fortalecer o produtor rural com boas estradas, assistência técnica. Nós vamos fortalecer também os pescadores do nosso município. É importante fortalecer essa indústria que tanto contribui para renda e emprego aqui no nosso município. Nós vamos oferecer subsídio do diesel e uma fábrica de gelo para os pescadores da nossa cidade. E nós vamos desburocratizar toda a parte de licenciamento para os construtores do nosso município, que a gente sabe que existe uma grande preferência em agilizar o licenciamento de uns em detrimento de outros. E, principalmente, turismo o ano inteiro. É isso que nós queremos para Guarapari. Agradeço. Vamos conhecer agora o próximo candidato a realizar pergunta, que é Osiel de Souza, do PSC. Enquanto ele se encaminha até aqui, quero dizer que o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta, mas antes escolha o candidato. Eu vou perguntar para o deputado Carlos João. Nós estamos vendo algumas propostas mirabolantes, mostra que as pessoas, mais uma vez, tentam lubridiar a nossa população por não conhecer a realidade orçamentária do nosso município. Deputado, o senhor fala em subsidiar o óleo diesel aos pescadores. Isso tem custo. De onde o senhor pretende, de que forma, aonde você vai arranjar recursos para isso? Olha, muito simples. Basta não comprar uma gaiola de R$100 mil e colocar na praça da Itapemirim, comprar banheiro de R$150 mil, estão lá os banheiros parados, R$140 mil para enviar um coral para a Europa. Nós temos um prédio podre aqui que já está na casa de R$5 milhões. Então, meu querido amigo Osiel, o dinheiro tem. O que precisa ser feito agora é que esse recurso seja alocado de uma forma correta, né? Então, o que nós vamos fazer é exatamente isso. Recentemente, meu querido amigo Osiel, eu fiz uma denúncia a respeito de cestas básicas, pasmem vocês, população de Guarapari, cesta básica sendo compradas, superfaturadas, aonde que a prefeitura comprou por R$112 e eu, a mesma cesta básica, com os mesmos itens, consegui comprar por R$79, ou seja, um superfaturamento
de 40%. Então, se nós fizermos o dever de casa, que é economizar, nós vamos ter, sim, dinheiro para gastar com as prioridades. E eu vejo, sim, meu querido amigo Osiel, que dar um tratamento adequado, incentivar a pesca, os pescadores que estão abandonados, isso não é custo para o município, não. Isso é incentivar uma indústria que merece ser incentivada aqui na nossa cidade. Eu pediria ao cidadão que acompanha o debate que ficasse atento às propostas mirabolantes que se apresentam. Não há que se falar em novos gastos públicos sem antes falarmos em corte de gasto público. O município gasta aproximadamente 7 milhões de reais em locações de imóveis. O município gasta com funcionários públicos comissionados uma fortuna. Enquanto isso, falta dinheiro para atender realmente às necessidades básicas do cidadão, principalmente nas questões de saúde. Então estejam atentos e não acreditem em promessas, porque o Brasil mudou e nós precisamos caminhar na direção rumo ao crescimento e desenvolvimento de fato para a nossa cidade. Tudo que nós queremos aqui no município de Guarapari é crescer, mas crescer de forma sustentável. Eu quero passar, população de Guarapari, um dado alarmante para vocês. O ano passado foi divulgado pelo Atlas da Mata Atlântica que Guarapari está entre as 2 cidades que mais desmataram no Espírito Santo. E eu quero dizer para vocês que a nossa maior riqueza é exatamente a nossa natureza. Então nós precisamos crescer, vamos crescer sim, valorizando os pescadores, valorizando os trabalhadores ambulantes, os pequenos comerciantes, não apenas meia dúzia de empresários, como que é o que vem sendo feito agora em Guarapari, e crescer de forma sustentável, porque até mesmo o turismo, que nós vamos aqui implantar o turismo um ano inteiro, e não apenas esse turismo de massa de verão, que é altamente prejudicial para o nosso município, até o turismo de qualidade, nós precisamos de preservação do nosso meio ambiente. Hoje, a Praia do Morro foi filmada num estado realmente de calamidade, lixo para todo lado e esgoto. Agradeço, candidatos. Vamos conhecer o próximo ou a próxima a fazer a pergunta. É Maria Helena Neto, do PP. Maria Helena, a senhora tem 30 segundos para fazer a pergunta, mas antes, escolha o candidato. Oi. Está funcionando. O atual prefeito, Edson Magalhães. Por favor, Edson. Eu cumprimento a todos os professores pelo dia de hoje. Prefeito, o senhor disse que entrega o hospital em março. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: quando que entra o primeiro paciente dentro do hospital de Guarapari? Então, quero dizer que, aproveitando aí a pergunta, dizer que aquela foto que eu tirei do hospital era o Hospital Meridional, que não tinha nada a ver com o Hospital Municipal. Então, o outro candidato mente. Quero dizer, se Deus quiser, esse hospital ficando pronto em março, nós estaremos fazendo todo o trabalho de gestão do hospital junto a diversas organizações sociais que têm maior interesse no hospital. E tem o hospital, pelo fato de ser a regulação do SUS de média e alta complexidade, sem dúvida nenhuma, é uma responsabilidade do Estado e da União. Como as entidades filantrópicas, elas têm todos os recursos necessários, a partir de uma gestão do hospital, para a captação de recursos junto ao governo do Estado e junto ao governo federal, uma vez que hoje nós temos a UPA, que ela gasta R$1 milhão por mês, sendo que R$800 mil são bancados pelo município e R$200 mil pelo governo federal. Assim também o IFA, que tem uma parceria governo do Estado com o município, em onde nós participamos R$400 mil e o governo do Estado com R$700 mil. Aí você pegando esses recursos, alocando parte dele no hospital, com certeza nós vamos fazer a gestão a partir de março, colocando os primeiros pacientes lá. Prefeito, vamos lá. Uma organização social, ela funciona através de editais. Estão aqui os editais que eu trabalhei
com essa situação no Estado. Então, o senhor não coloca uma organização social trabalhar dentro do município sem fazer um edital. Organização social que faz gestão de hospital, ela vai precisar de custeio. Segundo, o orçamento do senhor não prevê um centavo para a gestão do hospital. O PPA do Estado, que está aqui, gestão dos 4 anos, não prevê, em situação nenhuma, o Hospital de Guarapari. Aqui está previsto até o Hospital de Cariacica, que está em terraplanagem. Aqui estão todas as documentações que são dos leitos credenciados pelo Ministério da Saúde. Esse documento está tudo à disposição. Eu quero dizer para o senhor que o hospital vai custar mais de 100 milhões e não tem lugar nenhum que está dizendo aonde que o senhor vai fazer a gestão desse hospital. Então, quero dizer, a senhora está totalmente equivocada, o seu hospital não vai custar 100 milhões de reais, o hospital é uma parceria do município com o governo federal. O governo federal entrou com 18 milhões e o município com 6 milhões e 300 mil. E para dizer, senhora, todo o plano de gestão já está sendo feito para que a gente, em dezembro, a gente possa dar o primeiro pontapé, sim, na contratação, um edital para a gestão do Hospital Cidade Saúde. E eu tenho certeza que a minha reeleição não vai faltar parceria por parte do governo estadual. Aquilo que acontece aqui na cidade. Nós temos deputado que não tem parceria com o governo, e nós queremos fazer parceria, e dependendo do governo que estiver lá, para que nós possamos, então, dar uma saúde de qualidade a todo o povo de Guarapari. O hospital, nós fizemos uma reivindicação de 40 anos, que o prefeito Edson Magalhães começou em 2019. Quem vem falar que de 12 anos está pegando mentira à população de Guarapari. Agradeço, candidato. Vamos agora ao próximo sorteio. Agradeço, Maria Helena, também. Vamos agora ao próximo sorteio. Quem vai fazer a pergunta agora é Carlos Von, do Avante. Pode escolher o candidato. Minha pergunta é para o senhor Edson Magalhães. Pode começar? Pode. Segundo dados oficiais do Tribunal de Contas do Espírito Santo, Guarapari ocupa a última posição em investimento por aluno. Eu gostaria de perguntar ao senhor prefeito Edson Magalhães se ele não se envergonha desse índice, não. Eu não me envergonho porque o senhor está pegando uma mentira ao povo de Guarapari. Nós podemos apresentar o documento. Nós gastamos R$ 5.600 por aluno, estamos em 55º lugar em investimento na educação. São 323 milhões em 3 anos. Em 3 anos. Se o senhor quiser, eu tenho todos os dados também das finanças capixabas. Nós investimos R$ 5.600 por aluno. O que o senhor está falando é verdade. Se o senhor achar que o senhor está certo, nós vamos para a justiça para apresentar os dados. Tem maior interesse poder desmascarar o senhor perante a justiça. Aliás, o senhor é contra a educação de Guarapari, o senhor é contra tudo. O senhor é contra a cidade, o senhor não mora aqui. O senhor vem falar de Gaiola, aquele monumento está na praça ali. O senhor morou nos Estados Unidos, o senhor disse que morou lá. Eu só não adoro os monumentos, o senhor não gosta de uma cidade bela, o senhor vem falar da Praia do Morro, o senhor não sabe de nada. O senhor poderia estudar e poder entender mais o que está acontecendo na cidade. O que o senhor quer, de fato, é dilacerar e destruir a nossa cidade. O senhor vem falar de empresários, meador de empresários. Eu, graças a Deus, tenho uma vida limpa, nunca me envolvi com ninguém, não. O senhor não, o senhor se envolveu com o vice do senhor, tá? Que foi contra o Hospital de Guarapari. Vocês fizeram interpelações na justiça por 4 vezes para que o hospital não acontecesse. Então, só pode ficar tranquilo, tá? O senhor pode levar isso para a justiça e vão levar isso na justiça. Não é aquelas mentiras do passado do transporte. Os dados estão abertos aí para toda a população de Guarapari conferir. Basta entrar no site do Tribunal de Contas, os dados são oficiais. E se eu estiver mentindo aqui, eu peço que o senhor Edson Magalhães me processe. A verdade é o seguinte, quero parabenizar todos os professores da nossa cidade, que são verdadeiros guerreiros, porque são massacrados por essa atual gestão. Os únicos professores que elogiam ou protegem essa atual gestão são professores que trabalham em cargos comissionados. Fora isso, eu não vejo nenhum professor falar bem dessa atual gestão. Então, falta creches no nosso município. Prometeu 10, está entregando 4, sendo que das 4, 3
já haviam sido construídas no governo do antecessor dele. Nós não temos cursos profissionalizantes. É importante a gente oferecer uma profissão para os jovens de Guarapari, que enfrentam esse mercado de trabalho na cidade que tem a maior taxa de desemprego do Espírito Santo. Então, é essa herança que o senhor Edson Magalhães vai deixar para a nossa população. Eu torno a dizer que o candidato não tem conhecimento das coisas. Graças a Deus, nós estamos em primeiro lugar no IDEB nas séries iniciais. Tá? Do 6º ao 9º nós já avançamos. O que o senhor está falando, nós estamos entregando, e vamos entregar 14 creches, sim, com o pé no chão, porque eu tive a capacidade de guardar todos os recursos necessários para que nós pudéssemos investir 70 milhões de reais na cidade de Guarapari. E vamos sim, nós vamos lá. Eu vou interpelar o senhor junto à Justiça e vou mostrar ao senhor que o senhor está errado, que o senhor não estuda, o senhor não tem conhecimento, o que o senhor sabe fazer outras coisas que eu não quero dizer aqui. Então, acho que o senhor poderia procurar se informar melhor dos dados. O senhor falou há pouco tempo que nós não investimos na educação, está aqui. Ó. O senhor, na eleição passada, o senhor usou transporte, educação, que não investiu na educação, está aqui também. Ó. O tribunal reconheceu que errou. Então, o que o senhor sabe falar para a cidade é enganar a cidade. Candidato, seu tempo foi esgotado. Vamos agora ao próximo candidato ou candidata que vai fazer a pergunta, e é Fernanda Mazelli, do Republicanos. Quem você escolhe, Fernanda? Eu posso escolher o atual prefeito? Ainda pode. Boa noite a todos, boa noite aos nossos professores. Gostaria de perguntar ao atual prefeito qual a sua opinião sobre a participação da mulher na política. Olha, a participação da mulher na política não deveria nem ser por cotas. A participação da mulher na política deveria ser uma coisa igualitária. Eu tiro o exemplo daquilo que nós estamos fazendo na nossa administração municipal. E eu vou aproveitar o seu gancho, Fernanda, para dizer que, proporcional ao número de habitantes, nós temos o menor número de cargos em comissão na Prefeitura Municipal de Guarapari. Então, tudo que falaram aqui não é verdade. Então, para dizer da sua pergunta, o meu secretariado, a maioria são de mulheres, os adjuntos são de mulheres, meu governo tem eclético, tem negros, tem branco, tem tudo. Então, acho que a participação da mulher é sempre uma coisa muito solícita, uma coisa extremamente positiva, para que nós possamos ter um país, então, de uma forma mesclada, onde que a mulher tem os mesmos direitos e deveres dos homens. Direito à réplica. Bom, é uma pena que na fala é uma situação e na prática é outra, porque o senhor poderia ter colocado uma mulher como seu vice-prefeito, ou sua vice-prefeita, e eu tenho a oportunidade de falar para os senhores que vocês estão tendo a oportunidade de ter uma prefeita mulher em Guarapari, principalmente para cuidar da saúde da mulher. Hoje, em Guarapari, a nossa saúde, a atenção especial à mulher, principalmente nas unidades básicas de saúde, onde que nós não temos nem sequer 50% de cobertura nessas unidades primárias, a necessidade de exames preventivos. Hoje, em dados oficiais, podemos observar, até mesmo como vereadora, fiscalizando, que Guarapari, nas unidades de saúde, sequer não tem 20 exames preventivos para as mulheres das unidades, dos seus bairros, ou seja, não atende nem sequer um quarteirão de mulheres que ficam próximos às unidades de saúde. Então, é uma pena da gente ver essa situação em Guarapari. Obrigada, Fernanda. Direito à tréplica. A questão da escolha da vice, eu acho que é uma questão de cada um. Eu escolhi um pescador porque eu queria dar um apoio aos pescadores de Guarapari. Nós temos um programa, o Leozildo é uma pessoa de bem, assim como existem mulheres de bem também. Eu quero dizer à senhora que nós temos 58% de cobertura nas nossas unidades de saúde. 58%. Nós temos 19 unidades de saúde. O município de Vila Velha tem 400 mil habitantes e tem 11 somente unidades de saúde. Então, a cobertura é muito pequena. Agora, recentemente, nós contratamos 500 tomografias computadorizadas para atendermos todas aquelas demandas da Covid.
Então, nós estamos no caminho certo. A UPA, nós implantamos a farmácia popular, que tem atendido toda a população, a contento. Nós criamos também a mobilização ortopédica, ou seja, agora com o hospital, Guarapari, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter uma saúde mais apropriada, voltada para média e alta complexidade. Quero dizer a vocês que nós... Fernanda não tem mais direito à resposta. Agradeço aos candidatos. Vamos, então, conhecer o próximo que vai fazer a pergunta, e é Coronel Ferrari, do PSD. Peço que todos os candidatos tenham atenção ao tempo. Coronel, quem o senhor escolhe? Ele pode ainda mais uma. Nosso prefeito Edson Magalhães. Enquanto o Edson se dirige aqui ao púlpito, você tem 30 segundos para a pergunta, e Edson Magalhães tem 1 minuto e meio para a resposta. Sua pergunta, Coronel. Prefeito Edson Magalhães, nós temos observado um total descaso com a saúde pública dos moradores de Guarapari. O tempo de espera de exames demora meses, e casos que eu passei recentemente, anos. Inclusive a sua secretaria ligando para um familiar que a mãe já tinha falecido há 6 meses para realizar o exame. Qual é a proposta do senhor verdadeiramente para a saúde de Guarapari, que não existe cidade de saúde sem saúde? Primeiro, eu quero dizer ao senhor que os exames de média e alta complexidade não são feitos pelo município de Guarapari. Eles têm convênio com o governo do estado. É importante dizer isso para a população. Os exames de laboratórios, nós temos, todos eles conveniados com o setor privado. Todos os outros exames, mamografia, raio-x, todos, nós temos 2 empresas em Guarapari que prestam serviço à municipalidade, que é a Clínica Santa Elisa e a TopMed. Então, o vice do senhor, o senhor que é um coronel, que vem lá do estado, né, que teve uma participação no governo passado, e o senhor conhece essa realidade. Então, estranha muito o senhor estar falando isso, uma vez que o município ele é responsável pela atenção básica somente. Alta e média complexidade, os exames são feitos através de convênios. Todo o agendamento é feito através do governo do estado e não do município, pelo amor de Deus. A gente verifica que o nosso prefeito gosta de destratar o cidadão guarapariense. Mesmo sendo de média complexidade ou complexidade que poderia ser feita pelo Estado, o prefeito poderia contratar serviços na nossa cidade, que temos clínicas para isso, e poderia também criar um centro de especialidade para nós fazermos aqui. Nós não precisamos deixar o nosso cidadão abandonado, esquecido, tendo que partir para outro município para fazer um exame, enquanto o prefeito fica encastelado no seu gabinete, porque ele não sabe a realidade do cidadão que tem que sair lá da Ilha do Sol, caminhar a pé até a rodovia, para pegar um ônibus e ir para a UPA, e chegar lá e descobrir que tem que pegar outro ônibus para ir para Vitória, para ser atendido. Porque o nosso prefeito vive encastelado dentro do gabinete, pouco se lixando para a vida do nosso cidadão. Com o Coronel Ferrari tudo será diferente. O Coronel Ferrari está falando das facilidades que não existem na política de hoje. O som, primeiro, eu acho que o som deveria baixar o som e gritar no quartel do senhor, que aqui no quartel, que é um debate. Nós estamos debatendo de uma forma civilizada. O som deveria saber sobre saúde mais. A regulação do SUS, ele diz que a baixa atenção básica é responsabilidade do município. O que eu sou, olha, essas ideias que vocês querem implantar aqui, criando factoides, tá? Criando coisas que não fazem parte do município, a gente tem que ter responsabilidade do Estado e do governo federal nas suas atribuições. Eu já disse aqui, o senhor monta a estratégia só da família hoje, o gasto com a equipe hoje são de 11 pessoas. 11 pessoas. Um médico, um odontólogo, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, só tem 2 serventes, só tem 4 agentes, tá? Comunitário de saúde. Isso custa R$40 mil ao município de Guarapari. Edson, agradeço pela resposta. Vamos, então, sortear, né, a última. Sortear não. Vamos ao nome da última candidata, que é Bárbara Hora, a última candidata a fazer a pergunta, Bárbara Hora, do PT. Bárbara, pode escolher para quem que você vai fazer a pergunta. Boa noite, candidato Gedson Merizio. Você tem 30 segundos para formular a pergunta. Candidato,
Boa noite. Qual é a sua proposta em relação ao incentivo de pequenos e médios empresários para o município de Guarapari? Pois é, assim, Bárbara, obrigado pela pergunta, porque eu acho que nós não merecemos tudo isso que o telespectador tem visto aí nesse primeiro bloco. Eu acho que a gente tem que pensar muito além. Guarapari está sofrendo muito, Bárbara. Nós temos 11% de jovens no município de Guarapari, que dá um total aí de 12 mil jovens, 8 mil estão desempregados. Nós temos aí 22 mil pessoas apenas trabalhando no município de Guarapari. Nosso turismo hoje não compete mais. Nós estamos perdendo o mercado para todo o litoral de norte a sul do país. Nós precisamos de atrair novos negócios. E só vamos fazer com a mão de governo. E aí o único candidato do governador em Guarapari sou eu. O único que pode atrair a força do investimento do governo para a nossa cidade sou eu. Nós podemos conseguir, então, pelo braço e pela força do governo, nós conseguimos gerar dignidade na vida de um monte de mãe e de pai que tem perdido seus filhos para outro estado e até mesmo para outros países. Pessoas jovens que estão saindo de Guarapari para buscar mercado fora, porque aqui não acha. E aí eu quero ser muito franco com cada mãe, com cada jovem, com cada pai do nosso município. Não há futuro para o seu filho na nossa cidade, porque nós não geramos emprego. Nós não temos emprego para gerar dignidade e oportunidade na vida da nossa juventude. Eles precisam de sair da beira das mães e dos pais para buscar emprego fora. Então, é nós atrairmos, dentro daquilo que nós estamos construindo no plano de governo, com a força... Agradeço, Jedson. Então, candidato, no nosso programa de governo, a gente quer criar, copiando até o município de Cariacica, que teve muito sucesso em arrecadação com isso, é a Casa do Empreendedor, que é uma forma de facilitar a quem quer empreender ou quem já está empreendendo e tem a dificuldade de regularizar, que é colocar todo o serviço público necessário para empreender num só lugar. Hoje a gente tem uma dificuldade em Guarapari, que é uma dificuldade real de empreender, porque a gente procura o setor público e tem uma dificuldade até de compreensão do que a gente precisa, de agilidade. A gente, às vezes, volta sem a resposta, não tem quem oriente. Então, a nossa ideia é ter a Casa do Empreendedor, para que o trabalhador possa chegar lá, ter todos os dados, com parcerias com os bancos, com parceria com o Corpo de Bombeiro, com as parcerias que forem possíveis a existir para facilitar aqui quem quer empreender na cidade, porque Guarapari tem uma cultura muito grande de empreendedorismo. Tem vários jovens, como o senhor citou, tem várias pessoas que empreendem de uma forma ou de outra, então a gente precisa trabalhar essas questões de dar oportunidade, porque é através da oportunidade que as pessoas, né, garantem a sua qualidade de vida, garantem o sustento da sua família. Mais, Bárbara, e a todos aqueles que estão nos escutando, nos vendo, não podemos perder mais as oportunidades que a gente tem tido. Nós perdemos muitas oportunidades. A Samarco era no município de Guarapari, ela deu um passo para o lado, foi para o município de Anchieta pela incompetência dos políticos que estavam na época. Nós não podemos mais perder aquilo que nós temos tido de oportunidades que têm chegado aqui, sobretudo no sul do estado. Teremos um maior volume de investimento privado aqui na nossa região. São 7 bilhões de investimento realizado pela Vale do Rio Doce com a ferrovia e, mais uma vez, vai passar por Guarapari e vai parar no Porto de Ubu. Então, nós perdemos as oportunidades, são os nossos jovens que saem das faculdades e vão buscar emprego em supermercado. Não desmerecendo, muito pelo contrário, porque é a oportunidade que Guarapari tem tido. Mas nós precisamos de muito mais. Nós precisamos de avançar mais, gerar dignidade na vida da nossa juventude, dar emprego para pai e para mãe que chega em casa agora não tem pão, não tem comida, não tem arroz e feijão para botar na mesa dos seus filhos, porque nós somos incapazes de colocar Guarapari num processo de competitividade no mercado. Agradeço a todos os candidatos. Vamos agora a um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais debate para vocês. Eleições 2020 é na TV Guarapari. Eleições 2020. Voltamos a apresentar Debate com os candidatos a prefeito. Estamos de volta com o debate eleitoral da TV Guarapari com os candidatos a prefeito. Agora é o segundo bloco, uma nova rodada de perguntas. Então, vou ler as regras novamente para ficar tudo claro para todo mundo. Olha só, a ordem das perguntas está sendo sorteada na hora e o próprio candidato escolhe a quem vai
dirigir a sua pergunta, não podendo repetir o candidato que já foi escolhido no primeiro bloco. E aí, como cada candidato só poderia responder 5 perguntas, Edson Magalhães já respondeu as 5, não pode ser mais escolhido para dar respostas. Von já foi escolhido 3 vezes, então só pode ser escolhido mais 2 vezes, e Jedson Merizio 1 vez. Vamos então ao sorteio para começar agora mais uma rodada de debates. O candidato que vai fazer a pergunta agora, começamos por Bárbara Hora, do PT, que tem 30 segundos para a pergunta. Primeiro, escolhe seu candidato. Fernanda Mazelli. Fernanda, candidata, terá o direito a 1 minuto e meio de resposta. Boa noite, candidata. A gente tem um problema de enfrentamento à violência contra a mulher. Eu queria saber o que a senhora propõe no seu programa de governo para trabalhar essa questão. Bom, primeiro, agradecer a pergunta. Eu, sempre como vereadora, sempre batalhei pela bandeira das políticas públicas voltadas para a mulher. Inclusive, fui autora da Parada Rosa, uma lei que foi comentada no Estado todo. Inclusive, saíram matérias a nível estadual. E priorizando o quê? A parada de ônibus, né, permitida, e fora do ponto de ônibus, em horários mais perigosos, que é o que mais tem em Guarapari. Então, isso facilita. A gente que é mulher, a gente sabe o sofrimento, a gente facilitou e facilita ainda. Então, isso é uma das nossas propostas. E, com certeza, Bárbara, a gente precisa valorizar principalmente a mulher. Como atleta, eu falo também no nosso plano de governo que nós temos a defesa pessoal voltada para a mulher. Porque só quem sofre, só quem é mulher sabe o quanto que é importante a gente criar mecanismos para a defesa. Candidata, 1 minuto para a réplica. Então, candidata, a primeira coisa que a gente, assumindo a Prefeitura Municipal, a gente quer tornar a Delegacia da Mulher em horário 24 horas, porque a gente sabe que a violência contra a mulher não tem hora marcada para acontecer. Ela acontece em vários ambientes, de várias formas. Então, é urgente que a Delegacia da Mulher funcione por 24 horas. Além disso, a gente entende que a realidade das mulheres no Brasil e em Guarapari não é diferente. Muitas vezes as mulheres sofrem agressão e continuam com o seu agressor pela questão da dependência econômica. Porque como vai sair de casa e cuidar dos seus filhos ou se manter sem ter uma condição econômica. Então, no nosso programa de governo, a gente coloca o incentivo a cooperativas de mulheres. Já conversamos com algumas mulheres da questão da importância da independência financeira, a importância da mulher se emancipar, se empoderar, para que a gente consiga, assim, reduzir a violência no nosso município, reduzir a violência contra as mulheres no nosso município. 1 minuto para a tréplica. Candidata, no nosso plano de governo, a gente tem que fortalecer, no meu plano de governo, nós temos que fortalecer o Centro de Todas as Marias, onde funciona hoje a Delegacia das Mulheres, e, com certeza, nós temos um problema grande, que é trazer o Conselho Municipal para perto da Prefeitura, porque hoje o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher está realmente largado, e a gente precisa ainda, além de escutá-las, precisamos criar mecanismos, como, por exemplo, ter psicólogos voltados também para as mulheres e também para os homens que fazem esse tipo de violência doméstica. Porque muitas vezes o problema está nos homens, muitas vezes não, total, está nos homens, que, infelizmente, não têm, eles acabam voltando para casa sem esse cuidado. Então, nós também temos que tratá-los para que eles possam continuar vivendo numa casa unida e, com certeza, cuidando de todas as pessoas. Agradeço, candidatas. O próximo candidato ou candidata a fazer a pergunta é Maria Helena Neto, do PP. Maria Helena terá 30 segundos para formular uma pergunta. E para quem você pergunta? Eu vou perguntar para Fernanda. Por favor, Fernanda Mazelli. Vamos lá. Guarapari cresceu, mas não desenvolveu. Quais seus projetos que você tem, Fernanda, para atender o marco legal do saneamento básico no município de Guarapari? Bom, Guarapari a gente vê hoje que precisa melhorar em muitos pontos. Primeiro, o meio ambiente, que a gente vê a Secretaria de Meio Ambiente, que
poderíamos separar a Secretaria de Meio Ambiente com a Secretaria de Agricultura. Poderíamos ter duas secretarias que, na conjuntura atual, a Secretaria de Agricultura realmente ficou muito abandonada. E a gente dá até aqui no nosso plano de governo, aproveitando o gancho, precisamos valorizar o agricultor. E, principalmente, na área de meio ambiente, valorizar aonde nós não temos saneamento básico, como, por exemplo, na região norte, que precisamos dar continuidade porque a população está sofrendo demais, principalmente a poluição que nós temos nos nossos grandes rios, que é o Rio do Una. Direito à réplica, Maria Helena Neto. Fernanda, na verdade, a cidade de Guarapari, nos últimos 16 anos, e o nosso prefeito aqui, que muito preocupado com o município e com a população, deixou de verificar que nós temos valas a céu aberto em vários bairros aqui de Guarapari, e saneamento básico é saúde pública. Então, pensar no povo, e eu considero que é uma situação gravíssima que tem que ser olhada. Nós temos lá em Vilagem do Sol, que eu fiquei assustada, que lá não tem água tratada. E nós temos uma seção de uma empresa dentro do município para cuidar disso e não é cuidada. Então, nós precisamos, dentro do nosso plano de governo, esse marco regulatório é fundamental. E cuidar da saúde da população é garantir água e esgoto tratado. Quero completar aqui, candidata, que no nosso plano de governo temos, principalmente, colocar Guarapari a área verde no nosso município. Hoje, a gente vê que a atual gestão destruiu todas as árvores que nós tínhamos na prainha, que foi uma grande questão, principalmente a castanheira, que fazia sombra de toda a prainha e era um marco naquela imagem da nossa praia. Então, na nossa gestão, em vez de nós descartarmos, destruirmos as árvores, nós vamos plantar e replantar mais árvores. E, principalmente, cuidar dos nossos manguezais, que é onde que a gente vê cada dia mais, principalmente nos bairros que são cercados pelo mangue, aterros em cima de aterros, em cima desses mangues, e que nós não temos essa preservação. Então, na nossa gestão, com certeza, a preocupação da recuperação dos nossos mananciais e, claro, a preservação e colocação de mais árvores na nossa cidade. Agradeço a todas. Vamos conhecer o próximo candidato ou candidata que vai realizar uma pergunta. É ele, Carlos Von, do Avante, que vai ter 30 segundos para formular uma pergunta para um outro candidato. Lembrando que Edson Magalhães não pode ser mais escolhido. A pergunta vai para o Osiel. Osiel de Souza terá 1 minuto e meio para responder. Vamos à pergunta. Osiel, Guarapari vive um grande problema hoje de regularização fundiária. Infelizmente, a grande maioria dos imóveis do nosso município não possuem escritura. E a atual gestão foi incapaz de conceder uma escritura sequer. Você tem algum plano para essa área? Candidato, na verdade, foi uma das minhas primeiras propostas. Eu apresentei dos meus primeiros requerimentos em 2013, cobrando da gestão essa regularização fundiária. Nós temos comunidades aptas a receber essa regularização e, de fato, nada foi feito. Falava-se de parceria com a Caixa Econômica Federal, mas de efetivo nada foi feito. Nós pretendemos, sim, implantar um sistema que possa atender essas regiões e regularizar os imóveis, porque isso, as pessoas pobres são os melhores pagadores do mundo. Elas querem andar corretamente. Rico, muitas vezes, nem paga os impostos que são devidos. Mas o pobre não, ele faz questão de andar corretamente. Então, é um clamor da população a regularização desses imóveis. Bacana, parabéns, Osiel. Nós tivemos uma reunião com o Aridelmo Teixeira, que é presidente do movimento Inspira-S, e esse movimento já regularizou 12 mil propriedades no estado do Espírito Santo, mais do que todos os municípios somados. E ele se colocou à disposição para ajudar a cidade de Guarapari em parceria com a Prefeitura Municipal. Então, a partir de 1º de janeiro, nós vamos regularizar milhares de propriedades aqui no município de Guarapari, tanto urbano quanto rural.
E outra questão importante também é a questão do saneamento básico. Nós vamos implantar aqui em Guarapari as fossas biodigestoras, onde que é um sistema simples que vai sair 99% do esgoto tratado, principalmente nas 3.000 residências que jogam ainda o esgoto nas valas e nos manguezais e mares do nosso município. Mais uma vez eu repito que antes de implantar qualquer sistema, precisamos falar de corte de gasto público. Nós precisamos falar de cortes. O município gasta milhões de reais com locações de imóveis, casas de luxos em áreas nobres, para abrigar secretarias que não têm funcionalidade alguma. Algumas dessas secretarias não têm orçamento para desenvolver projeto algum. Nós precisamos falar disso. Eu não vi em nenhum plano de governo dos senhores que aqui estão falar em corte de gasto público. E isso tem que ser efetivado na nossa cidade. Sem corte, não há como fazer novas despesas. Quem paga essa conta é o contribuinte, quem paga essa conta é o cidadão, inclusive com os impostos mais altos do Estado do Espírito Santo. O povo não aguenta mais isso, e nós precisamos mudar essa realidade. Agradeço aos candidatos. Vamos conhecer agora o próximo que realizará pergunta, Jedson Merizio, do PSB. Jedson, quem você escolhe? Muito bem, escolho o candidato Cláudio. Enquanto o Cláudio se direciona aqui ao púlpito, vou te lembrar que você tem 30 segundos. Vamos trazer de novo, Cláudio, talvez seja o maior de todos os interesses da nossa sociedade, sobretudo os desafios que as nossas mães em Guarapari têm encontrado e acaba elas trazendo as maiores dores do sofrimento quando busca a saúde para o seu filho, às vezes não consegue encontrar no nosso município. Eu queria perguntar ao senhor, então, o que fazer? Bom, dentro do seu programa de governo, o que fazer? Bom, dentro do meu plano, eu quero dizer ao candidato que nós temos, sim, fizemos esse projeto, nós vamos diminuir de 12 secretarias para 8 secretarias, isso é eliminação de custo. Então, eu quero dizer para você, candidato, dessa importância que nós temos que ter de nos preocupar com o adolescente, com o jovem. A minha carteira profissional foi assinada a carteira, antigamente era carteira de menor, acho que poucos aqui tiveram essa carteira. Então, nós temos que criar condições para que o menor possa ter estágio, possa ter condição, para que ele possa trazer a renda e gerar renda para a sua família. Gerar emprego também para as pessoas que estão com 16 anos de idade. Muito bem. Eu queria, assim, assumir um compromisso com a sociedade de Guarapari que está nos vendo neste momento. Assim, a maior dor que nós temos vivenciado no município hoje, ainda e trazendo à luz no debate, é a questão de saúde que nós estamos vivendo. Viu, candidato? E a questão do desemprego, que nós temos tido uma enormidade de pessoas aí que não têm encontrado emprego no nosso município, porque nós não temos gerado oportunidades no nosso cidadão. Então, assumir um compromisso assim. De todos os candidatos colocados aqui, nós necessitamos do hospital, isso é urgente. Aprendi, enquanto eu estava lá no Estado, que a cidade, para ser boa para o turista, ela tem que ser excelente para o morador. Ela precisa de ser excelente primeiro para nós, para depois ela ser boa para aqueles que vêm aqui nos visitar. E é essencial, de fato, nós temos hospital no nosso município. É esse compromisso que eu quero assumir. Enquanto candidato do governador, nós teremos totais condições de terminar, de equipar e de entregar o hospital ao morador de Guarapari. Nosso candidato Jedson falou que ele é o candidato do governador. Eu quero dizer para a população de Guarapari que eu sou o candidato do vice-presidente da República. O vice-presidente da República, ele é patrono, presidente de honra do meu partido. E eu recebi algumas informações, eu queria deixar bem claro que essa informação que você falou, que o governador quer que eleja, de qualquer maneira, o representante dele para ser o prefeito da cidade, eu quero dizer para você, para a população, que o nosso general Mourão esteve comigo, do meu lado, e aqui está, ó, o único que veio aqui com a bandeira aqui, ó, do Bolsonaro. 70% da população votou em Bolsonaro. E eu sou o legítimo representante do Executivo Federal aqui no município. Nós temos condição de trazer renda, nós temos condição de trazer projetos para a população. Então, vote aí conscientemente, na sua cabeça, as suas escolhas.
Obrigada, senhores. Vamos agora conhecer o próximo candidato ou candidata a realizar pergunta. É o Coronel Ferrari, do PSD. Coronel, o senhor pode escolher o candidato que fará a pergunta. Senhora Maria Helena. Maria Helena Neto, do PP. Queria parabenizar todos os professores que hoje, o dia deles, inclusive minha tia, são professoras, que muito parabéns a vocês. Maria Helena, qual a proposta? Nós temos visto muitos jovens, muitas famílias desempregados, passando necessidade, sendo assediado por políticos aqui, com cestas básicas, com telhas, com dinheiro para fazer campanha, sobrando dinheiro para fazer campanha, comprando essas pessoas que, neste momento que estão passando necessidade, para trabalhar, mas não buscam em momento nenhum emprego e renda. Qual a proposta da senhora? Coronel, nós temos dentro do nosso plano de governo uma proposta bem séria. Primeiro que nós precisamos fazer redução de custeio do município, viu, Osiel? No nosso plano de governo está contido lá, mas nós precisamos criar leis de incentivo fiscais em Guarapari para atrair, porque hoje as empresas preferem ir para o norte do estado do que ficar aqui na nossa região, por ter leis de incentivo na região norte. Guarapari precisa, sim, crescer e desenvolver. Cresceu, mas não desenvolveu. E eu estou assim, chocada com as coisas que eu estou vendo aqui, tá? E eu fico até com pena da população de Guarapari. Existe uma negação de que a realidade nossa, da nossa cidade, é bem pior do que o que a gente está vivendo lá fora. Lamentavelmente, o prefeito fala de uma realidade que é um mundo de ilusão. A realidade de quem anda dentro das comunidades, que vê a realidade de Guarapari, é bem diferente disso. Nós estamos, sim, foi citado aqui, você entra dentro do saúde da mulher, não tem exame de preventivo, não tem mamografia, não é garantida à população as necessidades básicas de saúde para nós. Agora, nós precisamos crescer e desenvolver a nossa cidade. Agora, nós só vamos desenvolver quando a gente começar a perceber a realidade e não negar. Réplica, Coronel Ferrari. Muito bom, Maria Helena. Né? Nós temos observado, concordo com a senhora, nós temos observado a nossa população abandonada, esquecida em termos de geração de emprego e renda. Nossa gestão municipal não está nem aí, fica encastelado no seu gabinete, enquanto o município de Linhares levou em 4 anos mais de 10 empresas para o município. Basta trabalhar, levantar da cadeira e correr atrás das empresas, buscar parceria com os empresários, junto com as lideranças comunitárias, junto com o nosso deputado estadual. Para que ficar brigando com o deputado estadual? Para que ficar brigando com o vereador? Temos que nos unir em prol do morador de Guarapari. E a sua fala foi muito pertinente, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar com as lideranças comunitárias, vamos trabalhar com o nosso deputado estadual, vamos trabalhar com o nosso vereador, vamos trabalhar com todas as pessoas de bem, que querem cuidar dos nossos cidadãos, que querem cuidar daquelas pessoas que estão sendo assediadas com cestas básicas e empreguismo eleitoral. Tréplica, Maria Helena Neto. Tem toda a razão. Eu digo assim, concordo plenamente com você quando você deixa toda essa situação bem clara. E eu digo para o povo de Guarapari, não dá para viver de ilusão e não dá para viver de mentira. Em momento nenhum eu menti e nem vou mentir. Eu sou técnica. E, como técnica, quando eu falei com o prefeito da situação do hospital, eu faço até uma proposta para ele aqui. Se no dia 1º de março, que ele disse que entrega o hospital, que entrega o paciente, vai ser atendido no hospital, se não tiver, se não acontecer do jeito que ele falou aqui, eu peço a ele que renuncie o mandato dele se ele for eleito. Porque o que ele falou não é verdade. Não é verdade. E prefeito nenhum pode ser inimigo, nem de presidente da República, muito menos de governador. Quem cria esse tipo de situação, o povo é que paga. E o povo de Guarapari não pode mais ser sacrificado. Agradeço, candidatos. Vamos ver agora quem realizará a próxima pergunta. É Fernanda Mazelli, do Republicanos, que terá 30 segundos para formular sua pergunta. Para quem? Eu gostaria de convidar a Bárbara Hora. Então, Bárbara Hora, do PT, vai responder a pergunta. Fernanda, pode formular. Bom, primeiro gostaria de fazer uma colocação que ninguém é dono da cidade de Guarapari.
Como diz meu companheiro de partido, Serginho Meneghelli, o melhor prefeito do Brasil, nós temos que ter alternância de poderes. E, Bárbara, minha pergunta vai para a saúde. Qual a sua proposta para a saúde? Então, Fernanda, tá ligado? Tá ligado. Então, a gente, no nosso programa de governo, a gente quer trabalhar as questões regionalizadas. A gente precisa trabalhar todos os postos de saúde funcionando da forma adequada. Hoje, a gente vê que tem postos de saúde em regiões que funcionam bem, com gestão, e tem postos de saúde que, infelizmente, não funcionam. Além das filas, que são muito grandes para consulta. Eu moro numa região, por exemplo, que fiquei muito tempo sem conseguir uma consulta, porque eu acredito no Sistema Único de Saúde e eu utilizo o Sistema Único de Saúde. É bom dizer que a gente, quando acredita, a gente utiliza, né? Não adianta só fazer o discurso, tem que viver na prática. Então, a gente tem, no nosso programa, tem a rede de, para igualar o sistema de saúde, uma rede que fosse uma de gestão. Nós vamos avaliar cada posto de saúde, cada unidade de saúde, como está funcionando, o que precisa melhorar, quais são os problemas. A gente teve na unidade de saúde ali da região de Perocão uma época que não tinha vacina, outra época que a geladeira teve problema, onde a gente guardava as vacinas. Então, a gente precisa trabalhar isso tudo e olhar para isso tudo e para fazer uma gestão onde toda a cidade funcione de forma harmônica, com qualidade de vida para todos e todos. A gente não pode trabalhar bem uma unidade aqui do Itapebuçu, que é uma região vista como nobre, e não trabalhar de forma igualitária com a região norte, a região de Perocão. Então, no nosso plano de governo, a gente tem lá as avaliações, o critério de como a gente vai fazer para atender e para igualar um serviço de qualidade todas as áreas. Bom, no nosso plano de governo, nós vamos viabilizar a tão sonhada UPA da região norte e também usar tecnologia ao nosso favor. Precisamos hoje fazer como Vitória faz, colocar aplicativos que vocês possam colocar, marcar exames, consultas, tudo via a internet, o celular. Se você não tem o celular, se você não tem a internet, que os postos de saúde possam sim ter tecnologia, um computador ali que a própria atendente pode marcar. E assim a pessoa não ter que ir para a fila 4 horas da manhã, enfrentar, né, o que mais sofre em Guarapari, que são as filas que você vai tentar pegar uma ficha para tentar ser atendido. Então, nosso plano de governo, nós temos que priorizar, além da tecnologia, a tão sonhada UPA da região norte e, é claro, a saúde da mulher. Hoje, nós guaraparienses, nós mulheres, sofremos com a saúde que é realmente precária em nossa cidade. Então, precisamos, sim, valorizar o que nós temos de melhor, a saúde. A gente entende que é necessário trabalhar a saúde com gestão, porque é inadmissível a gente ir no posto de saúde de Vitória, que eu tive a oportunidade de morar lá 4 anos, e ficar 15 minutos entre atendimento e triagem. E em Guarapari, a gente ficar horas para conseguir uma consulta, horas para consultar, horas para ser atendido. Então, assim, toda essa morosidade é ruim, porque a gente precisa, sabe que tempo é dinheiro, e tempo também, às vezes, você tem que levar criança, filho. Eu, várias vezes, já fui em horário próximo ao almoço, e eu faço o almoço, eu cuido da minha casa, da minha família, e sei que, por falta de gestão das unidades de saúde, a gente tem um serviço de má qualidade. Não estou dizendo dos funcionários públicos municipais que trabalham na área da saúde, estou dizendo de gestão. Acho que precisa ter uma gestão de qualidade e queira resultados. Agradeço às senhoras. Vamos agora ao próximo candidato a realizar a pergunta, e é Edson Magalhães, do PSDB, que terá 30 segundos para fazer uma pergunta. Quem você escolhe? Candidato Oziel. Oziel de Souza, do PSC. Pode formular sua pergunta. Candidato, o senhor falou em regularização fundiária. Eu queria saber do senhor, se o senhor conhece o Finisa e por que a Câmara Municipal de Guarapari não aprovou o Finisa. Candidato Edson Magalhães, o senhor em nenhum momento deixou claro, em nenhum momento, a respeito do Finisa, o senhor não colocou isso no projeto de forma clara, o senhor envia para nós uma proposta que naquele momento não cabia. Inclusive, o senhor em reunião havia dito que se o senhor aceitasse a proposta, o senhor estaria louco, estaria colocando o município em xeque.
O senhor mesmo disse isso em reunião, quando estávamos todos os vereadores, nós temos colegas vereadores aqui que estavam presentes lá nessa reunião. E logo em seguida o senhor mudou completamente. Então, o senhor está totalmente equivocado. Primeiro, que os municípios de Vila Velha, Vitória, Serra, Viana, todos fizeram uso do Finisa 4,5%, com carência de 2 anos para pagamento de 10 anos. Naquele momento, o município estava com 4,5% também para pagar com carência de 2 anos, para pagar em 10 anos. Então, pelo fato do município ter um dos melhores institutos de previdência, sadio, graças a Deus, que esse prefeito aqui colocou todo o pagamento em dia, tá? Regularizando o Instituto de Previdência, a Caixa, então, resolveu emprestar a 0,93% e os vereadores foram chamados. O Finisa era exatamente para melhorar e desenvolver Guarapari, que vocês deixaram na geladeira em 2011, 2019, e está lá em 2020, para a gente desenvolver. Sabe uma das coisas do Finisa? É o referenciamento para exatamente fazer a regularização fundiária em todo o município, tanto na área urbana como na área rural. Candidato, o senhor gastou milhões de reais desnecessariamente. O senhor comprou um prédio podre, o senhor investiu na gaiola das loucas, o senhor comprou um banheiro químico de luxo para atender os seus amigos, em especial. Por que eu digo isso? Porque quando uma comunidade foi fazer um evento e solicitou esse banheiro, o senhor negou a comunidade. Esse banheiro está guardado dentro de um depósito que não serve para coisa alguma, a não ser para o consumo do dinheiro público. O senhor gastou milhões de reais na reforma da orla da Praia do Morro desnecessariamente, colocando materiais de péssima qualidade, que em 2 anos a corrosão comeu tudo, dinheiro das pessoas. Mais uma vez eu digo, candidato, pelo amor de Deus, há que se ter responsabilidade com o cidadão que acorda 5 horas da manhã para garantir o sustento da sua família, da sua casa, para ter que pagar imposto para pessoas que não têm um mínimo de responsabilidade com o dinheiro das pessoas. Agradeço, candidatos. Vamos conhecer agora o próximo candidato. O Osiel já estava na tréplica, o senhor fez a pergunta, o Osiel respondeu, o senhor fez a réplica e o Osiel a tréplica. Vamos agora ao próximo candidato que vai realizar a pergunta, que é Cláudio Paiva, do PRTB. Enquanto ele chega aqui, eu quero lembrar que você tem 30 segundos para pergunta. Para quem é a sua pergunta? Carlos Von. Carlos Von, do Avante. Carlos Von terá 1 minuto e meio para resposta. Pode fazer sua pergunta. Carlos Von, nós temos hoje um hospital quase fantasma, né? E qual é a sua visão para o hospital? Você vai quebrar aquilo tudo, fazer hospital em outro lugar? Dá para fazer um hospital ali? Qual é a sua visão como deputado estadual, você que está por dentro das leis, por dentro do tudo que está acontecendo aí na política capixaba? Cláudio Paiva, eu quero, antes de responder a sua pergunta, te parabenizar o seu partido, que abriu mão do fundão. Estou vendo a sua campanha, pé no chão. Da mesma forma, eu também abri mão do fundão. Eu acho que dinheiro público é para ser investido nas áreas prioritárias do nosso município e não para ser investido em contratação de cabo eleitoral e outras coisas mais. Mas obrigado. Respondendo a sua pergunta, Cláudio Paiva, eu disse anteriormente que eu sou neto de um médico humanitário chamado Dr. Carlito von Schilgen, que os mais antigos de Guarapari o conhecem, porque ele exerceu a medicina de forma caridosa, ele não cobrava de ninguém para operar e nem para consultar. E o senhor prefeito deveria ter mais respeito pela história da minha família aqui na cidade, porque ele mente para o povo dizendo que eu não sou de Guarapari. Passei minha infância e minha adolescência inteira aqui no município de Guarapari. É certo que eu saí para estudar, estudei em São Paulo, estudei nos Estados Unidos, mas já tem 17 anos que eu moro aqui na cidade de Guarapari e foram os raros os dias que eu dormi fora do nosso município. E ele tem propagado isso, não só isso, várias outras fake news aqui no município de Guarapari. Então, assim, é lamentável fazer a campanha com fake news. E esse hospital aí é uma outra fake news do senhor prefeito, né, que desde 2008 tem lá a foto dele, atrás de uma maquete, prometendo o hospital aqui na cidade. Depois, 2012... Direito à réplica. Em 2014,
foi promulgada uma lei sobre PPP, Participação Público-Privada. Nós temos hoje aqui em Guarapari o IFA, ou HFA, Hospital Francisco de Assis, que faz um trabalho de participação público-privada. Inclusive, esse hospital ele foi instalado aqui pelo Ferraço, que é o Coronel Ferraço, junto com o Casa Grande. E esse hospital ele não foi muito bem aceito pelo senhor Edson. Tem muito tempo que ele não faz uma visita lá no hospital infantil. Eu quero dizer para você o seguinte, nós do PRTB, junto com o general Mourão, junto com o Executivo Federal, nós vamos montar esse hospital, nós vamos trazer participação público-privada, inclusive internacional, que a gente pode trazer verbas internacionais para montar o hospital. Construir a alvenaria do hospital é fácil. Construir a alvenaria é fácil, mas colocar equipamento, inclusive com alta complexidade, é muito mais caro. 100 milhões não dá para você montar um hospital com equipamento. Tréplica, Carlos Von. Parabéns, Cláudio Paiva. O caminho é esse, é uma administração tripartite, Prefeitura, Estado e Governo Federal, em parceria, obviamente, com a iniciativa privada. E é isso que nós vamos fazer, porque construir o hospital é o mais fácil. São 20 e poucos milhões para construir, 10 milhões para equipar. O mais caro é para manter o hospital. E esse hospital, do tamanho que ele foi construído, a gente não consegue manter ele por menos de 60 milhões ano. Né? Então, é necessário, sim, o apoio... Que dá 100 milhões. 60 milhões mais ano, 40. ou de 60 a 100 milhões. Então, é necessário, sim, o apoio de todos. Eu tenho certeza que você tem essa capacidade de buscar o apoio em Brasília, assim como eu também. Né? Eu sou parceiro da deputada Soraya Manato, que é uma das deputadas federais mais ligadas ao governo federal. E ela já me disse que vai buscar esse apoio junto com o governo federal para a gente poder manter esse hospital aqui no município, inaugurar ele e manter. Chega de conversa fiada, nós vamos fazer. Agradeço aos senhores. Vamos agora ao último candidato que realizará uma pergunta neste bloco, que é Osiel de Souza, do PSC. Ele terá 30 segundos para fazer uma pergunta para qual candidato? Eu quero perguntar ao candidato Cláudio Paiva. Retorna Cláudio Paiva, do PRTB. Pode formular sua pergunta. Eu disse às pessoas que viria para esse debate para falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Cláudio Paiva, o senhor se diz defensor do governo Bolsonaro. Nós sabemos que Bolsonaro teve 72% dos votos em Guarapari. Mas em nenhum momento em suas redes sociais, em nenhum momento das redes sociais de qualquer dos colegas que aqui estão, eu vi manifestações de apoio. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, gostaria que o senhor deixasse claro aí à população se de fato o senhor é um defensor do governo Bolsonaro. Sempre fui. Eu acho que o senhor está desinformado, ou o senhor não tem assessores suficientes para levantar os dados ali. Olha só, eu não falei em momento nenhum que eu sou do governo Bolsonaro, eu sou do governo do general Mourão, eu acho que... então, mas eu sou do governo do general Mourão, tá certo? E defendo a bandeira de Deus, Pátria, Família e de organização. Eu queria saber do senhor também, de repente, por que o seu presidente está preso, né? Minha, né? Aí o senhor pode responder. Perfeitamente. Nosso presidente está preso, que é diferente de outros partidos, nós não temos bandidos de estimação. Quem denunciou o nosso presidente foi o próprio fundador do nosso partido. O senhor disse aí... O senhor disse aí, em algumas redes sociais, inclusive aí discutindo com um rapaz, que se o seu partido fechasse aliança com algum partido de esquerda, o senhor rasgava a sua candidatura. Aqui, em Marataízes, o PRTB está coligado com o PT. E aí, o senhor tem palavra para cumprir? Claro, e tem que mais. Eu não estou mentindo. Vai nas redes sociais do Cláudio Paiva. O que vocês vão ver lá é um vídeo de apoiamento ao deputado, na época, candidato a prefeito, Carlos Von. Nada mais, como nenhum dos senhores que aqui estão. Eu fiz questão de vasculhar e cada perfil, o que eu vi, foi o senhor dizer o seguinte... O senhor disse na rede social, está lá printado. Quando Bolsonaro demitiu Mandetta, o senhor disse, o pior é ter que aguentar esse cara até 2022. Falei sobre o Mandetta, não falei sobre Bolsonaro. Mentira, o senhor disse sobre Bolsonaro. Sobre Mandetta. Estamos no momento, candidatos, eu peço agora... Eu quero dizer para o senhor o seguinte, a sua verdade ela não te liberta muito, não. Eu quero dizer para o senhor o seguinte, o nosso partido não tem coligação com o partido de esquerda, inclusive é estatutário isso. Um minutinho, por favor. O senhor pergunta ou quer resposta, ou o senhor quer falar no meu lugar? Então, eu queria que recomposse o tempo aqui, que ele está entrando no meu tempo. Eu quero dizer para o senhor o seguinte,
esses partidos utilizaram de má fé com o partido. Lá em Marataízes não houve, eu vou mostrar para o senhor, vou trazer para o senhor, como também lá no norte do estado também não houve. Houve um conluio de colocar o nome do nosso partido lá. Você pode colocar coligação com qualquer partido. Não existe esse ato, Zé. Isso não existe. O nosso partido é proibido de coligar com a esquerda. É proibido por lei. O nosso partido, nós temos ética e decência. Então, não adianta você fazer caras e bocas aí não, que para mim não funciona não. Eu falo para você que a minha verdade me liberta. Obrigada, senhores. Vamos agora a mais um rápido intervalo e já voltamos com mais debate aqui na TV Guarapari. Eleições 2020 é na TV Guarapari. Eleições 2020. Voltamos a apresentar debate com os candidatos a prefeito. Voltamos então ao terceiro e último bloco do debate eleitoral da TV Guarapari com os candidatos a prefeito. Lembrando que a ordem do sorteio de quem vai fazer primeiro a pergunta é definida, claro, através de sorteio e o próprio candidato escolhe para quem ele vai perguntar e eles não podem repetir o mesmo candidato que já fizeram pergunta nos blocos anteriores. Eu só queria pedir a atenção de todos os candidatos para que vocês se atenham, senhores, se atenham ao tempo de vocês, ao momento de vocês de pergunta e resposta. E caso haja a interrupção, um entre na pergunta do outro ou na resposta, na tréplica ou na réplica, haverá recomposição de tempo. Ok? Vamos agora ao primeiro candidato ou candidata que vai fazer a primeira pergunta do terceiro bloco. Vamos sortear aqui, então. O candidato na realidade, a candidata Fernanda Mazelli, do Republicanos, pode se dirigir aqui ao púlpito. Você tem 30 segundos para fazer sua pergunta. Para quem? Eu gostaria de convidar o Coronel Ferrari. Coronel Ferrari foi convidado para fazer para responder, e terá 1 minuto e meio. Pode formular sua pergunta. Coronel Ferrari, a Secretaria de Esportes hoje encontra sucateada. O que o senhor... Qual a sua proposta de governo para a Secretaria de Esportes? O esporte é a base da nossa juventude. O esporte é o instrumento de nós tirarmos o jovem da criminalidade, nós evitarmos que ele fique à mercê da criminalidade, do traficante, do bandido. Então, o nosso projeto para a Secretaria de Esporte é criar um calendário anual esportivo em Guarapari. Nós vamos criar circuitos de bike, circuitos esportivos, voltar com o nosso campeonato de pesca de marlin, que algum desaventurado no meio do caminho achou que não era mais importante. Nós temos o campeão mundial que vai fazer competição em outro estado e não faz em Guarapari. Nós vamos criar outras modalidades, vai ser um calendário anual que vai servir, e outros candidatos aqui que defendem a pauta do turismo, vai definir, nós vamos incentivar o turismo anual, diferente do nosso prefeito, que simplesmente fica encastelado, só tratando de asfalto sorrisal, que derrete com a chuvinha de nada, não investe no nosso cidadão, não investe naquele que precisa de emprego e renda, e o esporte é uma oportunidade de emprego e renda e, acima de tudo, dignidade para esse cidadão. 1 minuto para a réplica. Bom, precisamos do nosso governo, nós vamos fazer o quê? Fortalecer a Secretaria de Esportes. Precisamos colocar em cada bairro onde que há praça ou quadra esportiva, que tem muitos bairros que não tem praças esportivas. Precisamos colocar profissionais da prefeitura, principalmente profissionais de educação física, para assim trabalhar o esporte, porque, como eu sempre falo, a cada R$1 investido no esporte, a gente está economizando na área da saúde e educação e, claro, segurança pública. Precisamos alavancar o nosso esporte com as pessoas de deficiência física, dar atenção às pessoas que têm deficiência física, aos idosos do nosso município, porque estamos tratando de saúde também. Precisamos também trazer mais eventos internacionais, assim como eu consegui trazer o evento internacional, onde tivemos a cobertura de uma grande emissora, uma grande emissora, e assim conseguir divulgar Guarapari não só para o nosso estado e não só para o Brasil, mas para fora, como foi feito. Guarapari foi divulgada para mais de 175 países através desse evento. 1 minuto para a Parabéns, tréplica. Nossa vereadora, candidata, excelente proposta, e principalmente nas praças, como a senhora falou. Guarapari não tem praça nos bairros.
Guarapari está abandonada. Guarapari vive de asfalto. Parece que o cidadão faz saúde com asfalto. Parece que o nosso cidadão faz emprego e renda com asfalto. E a ideia da senhora é uma boa ideia, que é a nossa proposta. Nós vamos trabalhar, nós vamos incentivar o emprego e renda, nós vamos criar praças, e essas praças vão ser, Fernanda, praças vivas, que vão funcionar como funcionam em Vila Velha, em Vitória, em Cariacica e na Serra, onde o nosso cidadão vai poder botar lá seu churrasquinho e vender lá e trabalhar e trazer dignidade para sua família, coisa que hoje ele é impedido, e com isso ele pode custear, igual muitos fazem, custeiam faculdade do filho, vendendo churrasquinho, vendendo churros. Nós vamos trabalhar pelo cidadão de Guarapari, porque nós viemos botando nossa candidatura para o bem do povo de Guarapari. É gente cuidando de gente. Agradeço, candidatos. Vamos agora sortear mais um nome que vai poder formular pergunta agora. É a vez do candidato Osiel de Souza, do PSC, que terá 30 segundos para fazer a pergunta. Para quem, candidato? Fernanda ainda pode. Fernanda Mazelli, do Republicanos. Fernanda, Guarapari nunca teve um deputado de 4 anos, pelo que eu me lembre. Todos fizeram ponte para chegar à prefeitura de Guarapari. Você concorda com isso? Vereador Osiel, candidato, primeiro, precisamos de ter continuidade de um deputado. Guarapari precisa de deputado estadual na Assembleia, até mesmo para tentar atrair emendas parlamentares para o nosso município. Então, vejo que Guarapari, todas as vezes realmente que conseguimos fazer algum deputado estadual, sempre é uma ponte, é uma oportunidade para você vir e ser candidato a prefeito. Então, precisamos, candidato, de ter uma continuidade de um deputado estadual para Guarapari. Eu estou no meu 2º mandato. Como vereador, busquei exercer com excelência. Sou o único parlamentar presente aqui nesse debate que não possui uma falta sequer. Sou nascido e criado na cidade de Guarapari, diferente de alguns candidatos que parecem ter caído de paraquedas aqui. Nós queremos, sim, honrar o nosso mandato até o final, conforme foi prometido. Acho que se o candidato não tem palavra, se não cumpre a sua palavra, não poderá de forma alguma sustentar nenhuma das propostas e ideias que foram apresentadas nesse debate. Eu disse que viria para cá para falar exatamente o que penso, o que eu acredito e o que eu defendo. Eu falo de verdade. Falar de verdades é fácil, é muito fácil, né? Eu gosto de tratar com verdades. 1 minuto para a tréplica. Gostaria de dizer também que Guarapari precisa de diálogo com o governo do Estado e, é claro, também com o município. Para isso, tanto do governo federal, Estado e o município, porque Guarapari precisa de recursos de emendas, tanto seja de federal, deputados federais, deputados estaduais. Então, vejo hoje que o nosso maior problema é a falta de diálogo com o governo do Estado. Então, vereador, você pode ter certeza, candidato, que no nosso governo nós precisamos ter, independente se é de esquerda, direita, como nós precisamos do governo federal aqui em Guarapari, também precisamos do governo estadual em nossa cidade para, claro, atrair recursos para o nosso município e colocar Guarapari realmente em outro patamar. Agradeço aos candidatos. Vamos agora ao sorteio de mais um candidato que vai realizar... Opa, ficou difícil, que vai realizar perguntas aqui. Agora vamos com Carlos Von, do Avante. Carlos Von terá 30 segundos para formular uma pergunta e pode escolher o candidato. O candidato é o Cláudio Paiva. Cláudio Paiva, do PRTB. Pode formular sua pergunta. Cláudio Paiva, a atual gestão não investiu R$1 em segurança pública. E já foi perguntado sobre isso e falou que vai continuar sem investir. Qual que é a sua proposta para a segurança pública para o município de Guarapari? Vocês estão vendo aí na internet um filme que eu estou ao lado do General Mourão. E algumas pessoas falaram que aquilo ali era montagem, falácia, como sempre. E nós estamos confirmando com o General Mourão e com o governo federal de trazermos para Guarapari, trazer para a Guarda Municipal. Ele me pediu o seguinte, a Guarda Municipal rural e urbana,
porque existe uma preocupação muito grande dessa guarda municipal circular também no interior. Então, o general Mourão confirmou para mim, com todas as suas letras, vamos levar para Guarapari a guarda municipal, vamos levar a escola cívico-militar, porque ele tem autorização para fazer isso, a chave está no cofre dele, tá certo? Então, é exatamente isso que nós vamos fazer. Eu quero dizer também para a população que eu me considero preparado para ser prefeito de Guarapari. Por quê? Sou formado em administração, sou consultor empresarial, sou terapeuta, trabalho com auditoria contábil, sou coach, tá certo? Sou capelão, então eu estou preparado para assumir a responsabilidade de ser o prefeito da minha cidade, a qual eu moro aqui há 20 anos, e os meus pais já moram aqui há mais de 30 anos. Então, ninguém aqui caiu de paraquedas, não. Nós somos empresários, formamos a nossa família aqui, geramos emprego, pagamos impostos. Então, eu quero dizer para a população, se existe um candidato hoje para ser prefeito de Guarapari, com o cabedal que tem, sou eu, Cláudio Paiva. 1 minuto para réplica. Hoje nós temos aqui também um grande especialista na área da segurança pública, é o Coronel Ferrari. Sem dúvida, é o maior especialista de todos nós aqui. Mas eu também tenho uma boa proposta para a segurança pública do nosso município, que infelizmente foi abandonada pelo atual prefeito. A gente sabe que a segurança pública é dever do Estado, mas é uma responsabilidade de todos. E todas as cidades vizinhas de Guarapari já possuem, por exemplo, guarda municipal. E nós vamos criar a Guarda Municipal Armada de Guarapari. Vamos montar as bases operacionais em pontos estratégicos, onde tem um grande índice de criminalidade. Vamos trazer para Guarapari o cerco eletrônico, que foi implementado em Vitória e conseguiu recuperar 50% dos carros roubados e furtados. Então, nós temos um projeto muito bacana para a segurança pública do nosso município. 1 minuto para a tréplica. Eu quero dizer para a população que as pessoas elas têm uma falácia muito grande para nós que não somos nativos na cidade. Eu quero dizer para você que isso independe, a minha capacidade não está ligada ao meu nascimento aqui. A minha capacidade intelectual e a minha capacidade está ligada à minha vontade, à minha força de vontade. Eu entrei para ser candidato a prefeito de Guarapari. Por quê? Porque tenho ideal, eu tenho um foco. Tá certo? Eu tenho um propósito. O meu propósito é fazer o melhor, dar o melhor de mim, dar o melhor da minha capacidade para que eu possa transferir para Guarapari exatamente o meu conhecimento. E eu me coloco à disposição da população. Procure-nos para que a gente possa conversar, dialogar. Nós não temos capital. Nosso capital hoje é a nossa integridade. Tá? Nós não temos dinheiro. Nós estamos fazendo uma campanha de coração, mas eu tenho certeza que nós vamos crescer. Com Deus, pátria e família. Agradeço aos senhores. Vamos agora ao próximo candidato ou candidata que vai fazer pergunta agora no terceiro bloco do debate eleitoral, que é Gedson Merizio, do PSB. Lembrando que o senhor tem 30 segundos. Quem o senhor escolhe para perguntar? Escolha a candidata Bárbara. Bárbara, hora do PT, pode formular sua pergunta. Nós já temos assim previsto, candidata, por todos os economistas especialistas na área do regime fiscal, que nós teremos um grande problema a ser enfrentado no ano que vem, fruto de todo o caos que nós estamos vivendo neste ano da pandemia. Então, nós teremos uma prefeitura de alta complexidade na administração e de alta gestão que nós vamos ter na responsabilidade do regime fiscal dentro do controle da Prefeitura Municipal. Eu queria perguntar à senhora o que a senhora tem planejado para o ano que vem, visto todo esse caos que nós estamos esperando. Agradeço ao candidato Gedson Merizio a pergunta. Quero dizer aqui que a gente ouviu falar do Partido dos Trabalhadores, a gente não tem problema nenhum. Nós somos a única candidatura de esquerda e progressista na cidade, porque a gente acredita da importância da inclusão social de fato. E quero dizer, Gedson, que a gente falou aqui da Casa do Empreendedor, como em Cariacica a arrecadação aumentou 40%, acho não, né? Tenho certeza que isso ajuda muito a cidade. A gente propõe incluir, fazer a política pública de inclusão para reduzir esse impacto. Até porque a gente vê hoje várias pessoas em situação de rua e a política de assistência social falha. Então, nós vamos, junto com o Sistema Único de Assistência Social, junto com as políticas de integração, tanto na área de educação, saúde, esporte, também criar ferramentas, como o município de Serra, por exemplo, que fez o aluguel social, que é um custo ínfimo para um município
quando o município consegue construir ferramentas de arrecadação. Então, incentivos fiscais para atrair as empresas é uma coisa, a criação da Casa do Empreendedor é outra, a regularização dos ambulantes, com qualificação profissional, com espaço, com diálogo. Acho que assim a gente consegue fazer uma boa arrecadação e fazer uma boa gestão para o problema que acarretado pela pandemia, né, e pós-pandemia. Foi um tema que foi trazido até aqui no nosso debate. Então, assim, o regime fiscal, nós precisamos ter um controle da conta pública, porque nós não podemos jamais gastar mais daquilo que nós temos enquanto arrecadação, e nós teremos, ano que vem, uma queda da arrecadação fruto de tudo que nós vivemos nos dias de hoje. Mas, para isso também, entre todas as ações de gestão que nós precisamos de ter, tem algo fundamental, candidata. Nós temos que ter estabilidade. Guarapari precisa de ter estabilidade política. E, como foi trazido à luz aqui, é de grande importância, então, a permanência do deputado na Assembleia, e ele é importante na Assembleia para trazer os investimentos para o município de Guarapari. É importante a Prefeitura ter a estabilidade de todos os processos que a gente tem tido ao longo de toda a história na Prefeitura, estabilizarmos a Prefeitura, a permanência do deputado em Vitória. Isso é nós trazermos, então, a inovação para o nosso município e termos o controle fiscal. Nós precisamos, então, de ter uma gestão nova no município de Guarapari. Certeza da mudança. Precisamos de mudar. E nós temos que ter a certeza da mudança. Um minuto para a tréplica. E a cidade precisa parar de só privilegiar os grandes empresários, né? A gente precisa ter uma política fiscal que privilegia todos. A gente viu recentemente alguns impostos sendo desconsiderados para os grandes, e a gente, que é os pequenos empreendedores, ainda pagam muitos impostos, não tem uma política fiscal acertada para todos e todas. Então, uma das coisas que tem no nosso plano de governo é uma política fiscal igualitária dentro das condições, porque a gente não pode cobrar a mesma coisa de alguém que arrecada 5 milhões ano, de alguém que arrecada 20 mil ano. Então, a gente precisa pensar políticas públicas para essa área fiscal, de renúncia, de qualidade, e pensar numa forma de integrar, porque a gente quer cuidar das pessoas. Então, para cuidar das pessoas, temos que cuidar todos e todas, sem exceção. Agradeço aos candidatos. Vamos agora conhecer o próximo candidato que vai fazer uma pergunta, que é a Bárbara Hora, do PT, que agora realiza a pergunta. Bárbara, você tem 30 segundos para realizar uma pergunta. E quem você escolhe? Eu vou escolher a candidata Maria Helena. Maria. Porque a gente precisa dos espaços para as mulheres, né, Maria Helena? Maria Helena Neto, do PP, foi escolhida por Bárbara Hora. Pode começar a formular sua pergunta. Maria Helena, a gente viu que vários programas de governo não falam muito das questões das minorias, né? E a senhora foi secretária de Ação Social. Eu queria saber o que consta para a política pública de LGBT, negros, negras, no seu plano de governo. Bárbara, com certeza a gente tem que estar trabalhando todas as situações do município. Eu queria te dizer que nós, durante o tempo que nós fomos secretária de Assistência Social, nós fomos a única secretaria que fez o reconhecimento e certificação do primeiro território de remanescentes no município. Nós temos mais de 6 territórios remanescentes e nenhum foi reconhecido. Só esse que foi reconhecido pela assistência social. É importante estar trabalhando e fazendo gestão para todos. Dentro da assistência social, nos 8 anos que estive secretária, todas as políticas foram direcionadas para todos os públicos, inclusive para a pessoa com deficiência. Nós implantamos todas as políticas para a pessoa com deficiência, da residência inclusiva ao centro-dia pessoa com deficiência. E a nossa proposta de governo para Guarapari é fazer gestão participativa, é onde a população conversa com a gestão e a gestão, juntos, conseguem traçar políticas sociais direcionadas diretamente para a nossa população. 1 minuto para a réplica. Eu quero falar com a população LGBT, população de juventude, negros e negras, que no nosso plano de governo a gente inclui política de promoção racial, a gente inclui política pública de juventude.
Eu militei muito tempo na área de juventude, até tive algumas reuniões com a Maria Helena quando discutindo a questão do Conselho de Juventude, porque a gente acredita que a juventude não é o futuro, a juventude é agora. Tem vários jovens desempregados, vários jovens buscando a qualificação profissional, então a gente precisa pensar política pública, mas, para isso, a gente precisa, já tem um compromisso de efetivar o Conselho. Lógico, com algumas atualizações, porque o Conselho existente tem algumas irrealidades, né, para a conjuntura atual. Então, a gente tem esse compromisso com a juventude de Guarapari, que é trazer o jovem para participar, trazer o jovem para propor o que é melhor para ele. Chega da gente colocar o jovem, o que deve ser feito. O jovem tem que participar da política, tem que estar envolvido para achar o melhor caminho. E, além disso, a gente vê que Guarapari é uma cidade... 1 minuto para a tréplica. Bárbara, enquanto secretária de Assistência Social, nós trouxemos políticas também para a mulher. Nós conseguimos tirar a Delegacia da Mulher de dentro do DPJ e colocar dentro da assistência social uma proteção para que a mulher, quando sofre a violência, ela chegasse dentro da delegacia e não é tratada com diferença. Hoje, dentro do Centro de Apoio de Todas as Marias, quando ela chega, a recepção é outra, a abordagem é outra, o acolhimento é outro. Então, nós temos assim propostas, e eu convido a população a entrar no meu site e olhar, é Maria Helena Neto, Helena com H e Neto com 2 T's. Todas as propostas de políticas para Guarapari estão aqui. E estão propostas essas que foram feitas baseadas num documento, Avenidas do Desenvolvimento. São propostas reais. Agradeço às senhoras. Vamos conhecer agora o 6º candidato a realizar pergunta no 3º bloco do debate eleitoral aqui da TV Guarapari, que é o Coronel Ferrari, do PSD. Coronel Ferrari, o senhor tem 30 segundos e pode escolher um candidato. Carlos Von? Carlos Von ainda pode responder a última pergunta. Pode formular. Queria agradecer o elogio da experiência na área de segurança, Von. Dizer também que eu, como militar, poderia intitular representante de Bolsonaro ou de Mourão. Fui subsecretário do governador e dizer também que sou representante do governador, mas eu sou representante do povo. Queria perguntar para você qual é a sua proposta para os nossos ambulantes e quiosqueiros que estão abandonados na cidade. Verdade, coronel. Eu quero assim dizer o tamanho do respeito e da admiração que eu tenho por você. Sem dúvida, é um excelente candidato que nós temos aqui no nosso município, que tem o domínio não só da área da segurança pública, mas da administração pública de uma forma geral. E eu queria dizer antes, coronel, que para mim seria muito melhor continuar como deputado. Nós temos aqui o dobro do salário de um prefeito, 1% da dor de cabeça de um prefeito, mas eu fui chamado para libertar a cidade desse mal maior que nós temos hoje aqui no nosso município, que está entregando de presente para a população a cidade com a maior taxa de desemprego do Espírito Santo, e aí os ambulantes sofrem com isso, porque são afetados com os de fora que vêm aqui e não tem um mínimo de fiscalização. O pior investimento em educação por aluno no Espírito Santo, entre as 2 cidades que mais desmatam no Espírito Santo, não investe R$1 em segurança pública, e a saúde eu não vou nem comentar, que é um verdadeiro caos. A política de asfaltamento é importante? É muito importante. Só quem mora na lama e na poeira para saber das dificuldades. Mas Guarapari não pode ficar apenas nisso, coronel. A gente tem que avançar, e Guarapari pode muito mais. Em relação aos ambulantes, a primeira ação que nós precisamos fazer é evitar que os ambulantes trabalhadores de fora venham trabalhar aqui sem que haja a menor fiscalização e reduzir a taxa dos ambulantes, que realmente é uma taxa muito alta. 1 minuto para a réplica. Obrigado novamente pelas palavras, deputado e candidato. Realmente, Guarapari tem que avançar. Chega de asfalto. Asfalto realmente dá dignidade àquele cidadão ali. Mas só asfalto não bota comida, não dá saúde para ele. O governo municipal só lida investimento em asfalto. Guarapari precisa avançar, tem que parar com esse bando de promessa.
Promessa sem atitude, promessa que não leva nada para o cidadão, não gera emprego, não gera renda, não gera saúde e não gera educação. Por isso nós vamos trabalhar, nós temos que parar, igual foi dito aqui, com o mau uso do dinheiro público, colocando material de péssima qualidade, gastando dinheiro público, mas não investindo na saúde, não investindo, levando dignidade para o nosso cidadão. E por isso a gente veio aqui, nobres candidatos, cada um defendendo sua bandeira, e nós queremos dizer para o cidadão, nós somos o seu defensor, estamos a vencer, estamos aqui para proteger vocês e nós vamos cumprir com o nosso compromisso. 1 minuto para a tréplica. Eu quero aproveitar esse meu último minuto para mandar um abraço especial ao servidor público da nossa cidade e dizer para vocês que a partir de 1º de janeiro, vocês não terão um prefeito, terão um amigo que vai dialogar com todos vocês. E no mais, quero agradecer a população de Guarapari que tem me recebido, sempre me recebeu com muito carinho, muito respeito em todos os bairros que nós estamos caminhando. Foi divulgada uma pesquisa recentemente, não vou entrar no mérito se foi uma pesquisa que está demonstrando a realidade, mas o fato é que coloca o meu nome como nome realmente da mudança aqui no nosso município. E nós não podemos separar, nós não podemos dividir, nós temos que andar de mãos juntas para poder mudar essa cidade de Guarapari. E a mudança é Carlos Von. Agradeço aos senhores, quero lembrar que agora Edson Magalhães, já foi feito 5 perguntas, só 1 minuto, Edson, já foi feito 5 perguntas para Edson Magalhães e também 5 perguntas para Carlos Von, e agora eles não podem ser mais escolhidos para responder. Vamos conhecer agora o próximo candidato que vai fazer uma pergunta, que é Maria Helena Neto, do PP, que terá 30 segundos para fazer uma pergunta aqui. Ela está retirando a máscara dela. Eu acho importante lembrar que todos os candidatos, no momento que não estão aqui no púlpito, estão de máscara. Eu quero perguntar para Jedson. Jedson Merizio. Pode formular sua pergunta. Jedson, qual é o projeto que você tem para a reestruturação da carreira de servidor público, especialmente para o professor? Pois é, Marília, assim, a gente tem tido um histórico, e nós vivenciamos isso, inclusive na época do prefeito Antonico Gotardo, só nós fazermos uma lembrança, a gente precisa de pegar a linha do tempo e ver a história. Nós pegamos a prefeitura com 7 meses de salário atrasado naquele momento. Nós tínhamos uma greve da CODEG instalada no município de Guarapari, com pilhas de lixo no dia 1º de janeiro, que dava metros de altura. Tivemos que fazer um convênio com a Prefeitura de Vitória, com a Prefeitura de Vila Velha, para a gente poder conseguir fazer a limpeza da cidade a tempo, e precisamos de fazer uma reestruturação salarial na folha de pagamento. Fizemos. É por isso que nós nunca mais tivemos salários atrasados na Prefeitura de Guarapari. E, a partir dali, nós começamos também a reestruturar as questões salariais dos nossos funcionários efetivos da nossa Prefeitura. Nós precisamos de ter uma grande redução, de fato, do nosso custeio e do custo da folha de pagamento, para que nós possamos transformar isso que está sendo equacionado aqui na nossa conta em investimento e na qualificação dos nossos funcionários, nos investimentos salariais também dos nossos funcionários. Então, é importante que nós possamos trabalhar a questão da redução, na valorização dos nossos funcionários e na adequação de todos esses programas que eles precisam de ter dos anos que se passam para que eles possam ter, então, a garantia no salário. Então, os funcionários da Prefeitura de Guarapari conosco estarão, de fato, sendo acolhidos, tratados com toda a dignidade que eles merecem. 1 minuto para a réplica. Eu sou servidora pública de carreira do município, sou professora, e acho importante se pensar no servidor, porque é um instrumento importante de gestão e nem sempre o servidor é reconhecido pelo mérito e pelo valor dele, lamentavelmente. Mas o nosso plano de governo, além de contemplar a reestruturação do plano de carreira do servidor público, nós estamos trabalhando no plano de governo de fazer a climatização das salas de aulas, que são terríveis no município, são quentes demais, para melhorar a qualidade do professor e a facilitar o aluno no aprendizado. E temos muitas outras propostas na área, e temos uma na saúde, de fazer a saúde, a unidade de saúde funcionar até às 19 horas com o médico, porque é um serviço de proteção básica. 1 minuto para a tréplica. É isso, assim, Mariana. Termos a compreensão que nós temos que partir do princípio que o maior patrimônio que nós temos na Prefeitura são os funcionários. Os funcionários públicos da Prefeitura de Guarapari, este é o maior patrimônio que nós temos. Partindo daí,
nós vamos começar a tratar, então, a construção dos projetos para poder tratar de dignidade da vida de todos esses funcionários. Nós tínhamos, por exemplo, na época de São Antônio, nós descontávamos o ISS da faculdade e servíamos bolsa de faculdade para os nossos funcionários. Eu acho que isso precisava de ser retomado e conosco será retomado, para que eles possam ter a dignidade das suas formações e, se não for para eles, para os filhos deles, para eles terem a certeza e a garantia que serão bem cuidados e bem tratados na Prefeitura Municipal. Nós somos, então, a certeza dessa mudança. Nós temos o governo para isso, o governo vai nos ajudar, o governo vai caminhar conosco, Casa Grande vai caminhar conosco em Guarapari, teremos todos os investimentos necessários para mudarmos a nossa economia, para colocarmos Guarapari em outro patamar econômico, em outro nível econômico, atraindo investimento, abertura de mercado, para que nós possamos, de fato, atrair as empresas necessárias para a geração de emprego e renda para o nosso povo. Agradeço a todos. Faltam ainda mais 2 candidatos para perguntarem nesse terceiro bloco. Vamos conhecer agora quem vai realizar essa pergunta, e o candidato que realizará a pergunta agora é Edson Magalhães, do PSDB, que tem 30 segundos para fazer uma pergunta e ele pode escolher quem será o candidato que vai responder. Quem será o candidato? Eu vou perguntar a Bárbara Hora. Bárbara Hora, do PT, responde a Edson Magalhães. Bárbara terá 1 minuto e meio para a resposta, mas antes a pergunta. Bárbara, qual a sua agenda para o turismo de Guarapari? Então, obrigado pela pergunta. A gente entende que a necessidade de Guarapari tem de ter turismo o ano todo. Uma das coisas que a gente pretende fazer é estimular o turismo no interior, porque Guarapari não pode ser só praias, né? A gente tem a beleza natural adequada, mas também a gente fez uma reunião até recente com alguns artesãos da necessidade de criar espaços para que a gente possa estimular a cultura e também estimular as visitações. A gente tem uma República Negra no município de Guarapari, foi a última República Negra, que a cidade não trabalha a questão cultural nem a questão do turismo para aquela área, a região de Cachoeirinha ali, como todos sabem. A gente também entende que é preciso ter um turismo não só para a classe A, a gente precisa ter um turismo, todo mundo tem o direito a visitar Guarapari, a ter um turismo que seja abrangente para todos e possíveis para todos. Então, assim, a gente entende que Guarapari é a cidade conhecida internacionalmente. Guarapari é uma das cidades mais importantes do Espírito Santo e precisa ter um turismo o ano todo, porque a gente que mora aqui, nasceu aqui, vive aqui, vê a dificuldade que é, tanto para o turista, em relação à questão de infraestrutura, porque tem uma política voltada para classe A, mas a gente não oferece os hotéis classe A. Temos a política voltada para encher a cidade, aglomerar, né, a cidade, mas não tem uma política de estruturação mínima, como a gente vê que acontece falta de água na Praia do Morro. Eu acho que a gente precisa trabalhar o turismo, mas trabalhar como um todo. Obrigada, 1 minuto para a réplica. Bárbara, em 2016, ao contrário de muita gente falou que os candidatos, tem candidato que não mora aqui, que não conhece a realidade da cidade, está mais voltado assim, para o chicote do que propriamente para a administração. Então, nós temos aqui em 2016, nós lançamos aqui a Esquina da Cultura, um dos maiores eventos de rua hoje em Guarapari, a Esquina da Cultura. Vamos implantar o Festival Gastronômico lá em Meaípe, no mês de dezembro, todas sextas e sábados, para a abertura do verão. Vamos criar o Festival Chopp Sertanejo na Semana do Saco Cheio, com uma grande arena. E outro engraçado, eu tenho 44% de aprovação de ótimo e bom, e a aprovação do governo 63%. As pessoas aqui demonstraram que não gostam do pobre, não pode ter asfalto, não pode ter esgoto, não pode ter nada. Nós fizemos esgoto como daqui em Casimiro de Abreu, depois de Campos, para poder dar qualidade às pessoas de vida. Inúmeras escolas. Hoje nós temos melhores IDEB do Espírito Santo, professores qualificados, capacitados. Agora a tréplica, 1 minuto. A gente entende da importância de fazer um turismo também, o prefeito, o candidato, que envolva todas as pessoas, mas trabalhando a questão cultural. A gente vê uma dificuldade que Guarapari tem de entender cultura e respeitar a sua cultura. Por exemplo, a gente tem um carnaval que é muito importante nas ruas e a gente, às vezes, faz eventos que não condiz com a realidade da cidade, nem respeita a questão cultural da cidade. A gente tem no nosso programa de governo um projeto que é Carnaval Ano Todo, que é um projeto de oficinas para as crianças, como tem nas escolas da Piedade, como tem na escola da Jucutuquara, que ensinará música, ensinará fazer aquelas coisas artesanais, porque a gente entende que é importante
trabalhar a questão cultural. A questão de eventos turísticos são importantes, mas a gente precisa trabalhar um evento turístico que dialogue com a cultura local, para a gente não perder a nossa referência, o povo nosso ter orgulho de ser daqui da cidade de Guarapari, de ter nascido, de ter escolhido aqui para viver. Agradeço aos candidatos. Vamos agora ao último candidato a realizar pergunta nesse primeiro debate eleitoral aqui da TV Guarapari. E esse candidato é Cláudio Paiva, do PRTB, que terá 30 segundos para realizar uma pergunta e pode escolher o candidato. Meu amado irmão Osiel. Osiel de Souza, do PSC, vai responder então Cláudio Paiva. Pode formular a pergunta. Osiel, mobilidade urbana. Você eleito dia 1º, tomando posse, qual seria o seu foco na mobilidade urbana? Perfeito, Cláudio. Primeiro, colocar alguém que entenda de trânsito, que é alguém que de fato entenda de mobilidade urbana. Isso nós vamos fazer em todas as secretarias, colocar pessoas capacitadas para atuar naquilo que é chamado. Nós temos hoje, infelizmente, algumas secretarias ocupadas por gestores que não têm a ver com a pasta que ocupa. Então, mobilidade urbana, nós precisamos de um engenheiro de trânsito, alguém que entenda de fato. Esse é o primeiro papel, primeiro ato, colocar pessoas capacitadas, técnicas, seguindo o exemplo do governo Bolsonaro, que fez isso muito bem, colocando pessoas técnicas, cada um no seu quadrado, para fazer o que é certo. E isso, com certeza, não tem como dar errado. Eu quero aproveitar esse momento e saudar as pessoas mais uma vez. Deus está nos dando uma grande oportunidade de uma mudança de fato. Pensem com carinho, analisem com carinho. Nada pode ser feito sem antes cortar custeios, cortar privilégios, cortar apadrinhamento político. Você tem aí candidatos apoiados por políticos, ex-políticos, estão comprometidos. E, mais uma vez, a população vai ficar no esquecimento, porque as obras serão para essa turma aí. 1 minuto para a réplica, candidato. O nosso governo, Zé, nós temos objetividade, coisa que você não fez agora na sua resposta. Eu quero dizer para você o seguinte, a primeira coisa que nós vamos fazer com que o Transcol vá até Meiaípe. Eu não entendo por que o Transcol fica ali em Setiba, eu não entendo isso. Acho que quem poderia responder, acho que não pode falar mais. E outra coisa, nós vamos criar um terminal rodoviário municipal, onde, vou te dizer de onde vem os custos, vou te dizer de onde vem. Participação público-privada. Seria interessante você observar mais sobre isso. As pessoas com uma passagem, ele vai sair da localidade dele e passar com uma passagem ele vai sair do bairro dele e vai terminar lá do seu destino. Hoje ele paga 2 passagens. Então, eu quero dizer para você o seguinte, tem dinheiro? Tem. Tem verba? Tem. Nós vamos lá em Brasília buscar. Nós temos lá um ministro do transporte, que ele é muito poderoso e muito forte. 1 minuto para a tréplica. Mais uma vez eu digo, observem as propostas mirabolantes. Não se faz nada sem cortar gasto, gente. Está aí o prefeito de Colatina dando um show, né, sendo conhecido como o melhor prefeito do Brasil. As pessoas não sabem que ele, assim como eu, foi vereador por 3 mandatos. Conhece bem a cidade. Conhece bem o dinamismo da cidade. As pessoas não sabem que o Jair Bolsonaro, assim como eu, foi vereador. Conhece bem as necessidades, conhece bem o parlamento, conhece bem os trâmites, né, do processo legislativo, que é importantíssimo na construção de uma gestão eficiente, realmente voltada para o cidadão, para as pessoas que estão sofrendo e que não merecem esse desrespeito por parte dos políticos que são pagos com dinheiro de vocês. Político não faz favor, político faz obrigação e ainda faz mal feito. Agradeço aos candidatos e chegamos agora
ao final do debate eleitoral 2020 aqui na TV Guarapari, e o nosso objetivo é sempre levar a você, telespectador, informação sobre as propostas aqui dos nossos candidatos a prefeito de Guarapari. E lembrando que no dia 26 a 30 de outubro teremos uma rodada, uma série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito, e logo depois, do dia 2 ao dia 6 de novembro, uma outra rodada com os candidatos a prefeito, sempre às 9h30 da noite, na telinha da TV Guarapari. Nós agradecemos a todos os funcionários que fizeram parte desse debate hoje, que se empenharam tanto para colocar no ar, também aos candidatos que compareceram, mas principalmente a você, telespectador, que todos os dias nos assiste na telinha da TV Guarapari. Nosso muito obrigada.